Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda aqui a essa ação de evangelização chamada Música e Músicos. É isso aí, você sabe que a toda semana a gente traz aqui um convidado, uma convidada super especial para partilhar a sua vida de fé, a sua experiência com o nosso Senhor e, sobretudo, como isso se transforma em música, né? E a gente tem aqui hoje a alegria muito grande, eu já estava partilhando aqui em off, reitero aqui agora gravando, que é alegria a gente poder contar aqui com a querida Acilene Barros, né, mulher de Deus, tem um testemunho poderosíssimo da misericórdia do Senhor, uma ministra da música de Deus que vai partilhar um pouquinho da sua vida, da sua história, e eu tenho certeza que os nossos corações sairão daqui mais aquecidos, né, com o fogo do Espírito Santo. Boa noite, a gente está gravando aqui à noite, mas você que vai acessar, boa tarde, boa madrugada, bom dia, enfim. Seja bem-vindo, bem-vinda, querida Acilene Barros. É uma alegria imensa estar aqui com você e com todos os seus ouvintes aqui do seu canal. É uma alegria do Espírito Santo estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço aqui em nome dos irmãos que acompanham aqui, que frequentam aqui, e a gente tem tido testemunhos assim que alimentam a nossa esperança, e eu tenho certeza, né, que o Senhor vai falar em cada detalhe da nossa conversa, porque esse é o nosso Deus, né? Estamos aqui reunidos, e que imagem belíssima você tem aí já atrás de você, que eu tenho certeza que vai fazer parte muito, né, das nossas partilhas, o Senhor misericordioso. A Silene, minha irmã amada, vamos voltar assim, a gente nem começou ainda, mas para a gente já começar a entrar nessa história da misericórdia de Deus na tua vida, da música, vamos falar da Silene lá nos inícios. Foi sempre assim? Música e fé sempre se fizeram presentes na sua vida, por exemplo, através da sua família, através de alguém? Como é que era a Silene lá nos inícios, né? A menina, a Silene, a criança, a pré-adolescente? Como que a fé, como é que a música já estava meio que batendo na porta dela nessa fase da vida? Já aconteceu isso ou foi algo posterior assim na sua história? Já aconteceu, sim. Minha história é bem comprida, eu vou tentar resumir aqui em poucos Mas isso é bom minutos. demais. Rende um papo maravilhoso. A gente gosta de conversar, vamos que vamos. Eu sou a filha mais velha de três filhos que meus pais tiveram. Sim. E aos meus 4 anos de idade, eu vejo minha mãe como catequista na igreja e também Uhum. fazia parte da liturgia. E toda vez que ela ia servir na missa, eu ficava assim do lado do padre. Na época, a igreja, eu sou natural de Sossego, uma cidade aqui no interior da Paraíba, chamada Sossego. E a capelinha era pequenininha e eu ficava no altar ali próximo ao padre. E nessa época não tinha quem tocasse, né? Todo mundo cantava junto ali, aquela coisa. E aí eu cantava mais alto do que todo mundo. Você imagina uma criança de 4 anos cantando bem alto. 4 aninhos já estava ali cantarolando e E, alto. e o do lado do padre. E o padre, Uhum. uma vez, eu nunca esqueço, antes, ele já é falecido, né? Mas antes dele falecer, eu contei para ele, ele não é daqui do Brasil, é italiano, e eu Sim. tive contato com ele pela rede social e falei esse meu testemunho. Ele me profetizou na minha vida, dizendo que eu ia ser uma cantora de Deus. Ele disse assim, olhou Olha. para minha mãe e disse assim, Dazinha, a sua filha, quando crescer, vai ser uma cantora de Deus. Eu não sei se ele estava falando isso porque me via cantando nas missas, bem alta, assim, aquela Diferente, né? Alguma coisa diferente. Você não mas cantava de isso qualquer. tocou, é a única coisa que eu lembro dos meus 4 anos. Essa profecia, né, desse momento quando ele falou, Olha que benção. e quando eu vi assim minha mãe lá servindo na liturgia, né, fazendo primeira leitura, segunda leitura. Então isso marcou. Só que essa criança cresceu aos meus 8, 9 anos, minha mãe teve problema na igreja, ficou Sim. muito decepcionada e se afastou da igreja.
Ela se Olha. afastou de tudo, da catequese, ela se afastou de tudo. E Uhum. aí eu digo que Deus, ele já tinha um chamado para mim, porque eu sentia falta, sabe? Eu sentia falta de ir para a igreja. E lá na rua onde a gente morava, é uma cidade pequenininha, tudo pequenininho, tinha uma igreja evangélica. E aí o pastor sempre fazia alguma ação para criança, aí uma criança chamava a outra, vinha me chamar, eu fui participar, minha mãe deixou, gostei. Quando pensou que não, eu já estava participando, era do culto, Já com estava 9 lá, anos. com Já 9 anos de estava no idade. culto, 9 anos de idade. O Você pastor se lembra teve a denominação? Desculpa te interromper. Qual que era a batista, denominação? Batista. batista. Uhum. E aí eu acredito, assim, eu não lembro muita coisa dessa época de 9 anos, não, mas eu lembro que uma vez o pastor, eu acho que ele, acredito que ele via, escutava a minha voz e via que era afinada. Uma vez ele me chamou no meio do culto e me deu o microfone, porque ele tocava o violão, pastor. Aí me deu o microfone e disse assim: canta aquela música que você está cantando. E aí, nessa época, as difusoras eram para fora. Tu lembra que as difusoras da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, tudo era para fora, todo mundo Tudo pro lado de ouvia, fora da igreja. Uhum. né? Você lembra? Eu sou desse tempo, né? Apesar que tem 16 anos. Você tem 16 anos, eu tenho 18, eu lembro. Lembro sim. Mas era mais para evangelizar as pessoas que estavam passando, né? Aquela coisa de que as pessoas que estavam andando na rua também ficassem ali por dentro do que estava acontecendo, né? Então Não imagina que o sei, povo te mas escutou na cantando minha alto. O povo todo te ouviu, então, lá de fora, cantando. era. Então, quando eu comecei a cantar, eu lembro que a porta da igreja encheu de gente para ver. Eu não sei se eu cantei bem, eu não Olha. sei se eu cantei bem ou se não foi. Eu sei que todo mundo veio escutar. E aí se espalhou na cidade pequenininha, se espalhou e minha avó ficou sabendo. Minha avó morava em, assim, 2 quarteirões depois da casa da minha mãe, ficou sabendo, aquelas católicas bem vigorosa, ficou Aham. sabendo, veio atrás da minha mãe tomar satisfação, porque que eu estava indo para Eita a fé. igreja protestante, porque que minha mãe tinha deixado, e minha mãe disse: olha, eu estou afastada da igreja católica, eu não vejo nada demais minha filha participar dessa igreja, está falando de Deus, ela não está no caminho errado, não sei o quê, e aquela coisa. E eu continuei indo, mas aí minha avó insistiu tanto para que eu deixasse a igreja, e aí eu fui e deixei. Eu vou até de resumir, deixei. Não, tá ótimo. Agora, a gente gosta de conversar aqui, é um espaço, eu gosto de conversa, vai render para caramba esse nosso bate-papo. Mas eu fiquei curioso se você lembra um trechinho dessa música que o pastor te chamou para você cantar e que atraiu a multidão, você se lembra um trechinho, mesmo que não seja música, a melodia, mas uma frase? Não, Não, não há lembro. muito tempo, né? Não lembro. Eu sei Só que que era o uma povo música ficou tocado já. bem, bem cantada lá na igreja, mas eu não lembro. Né? Já até me fizeram essa pergunta em outra entrevista, mas eu não lembro. Eu só lembro que eu cantei e atraiu. Não sei se foi bom, se Sim. foi ruim, Eu atraiu. acredito que tenha Minha sido avó bom, ficou né? sabendo disso. Eu acredito que foi positivo, né? Porque Eu minha avó ficou também. sabendo disso. Só Se que foi fosse embora o negativo, sossego. minha avó não ficava sabendo, porque assim o É, inimigo é astucioso, né? é verdade. Ele só atrai a fofoca se a coisa é boa. Quando a coisa é ruim, nem atrai muito, assim. Só É se for para verdade. detonar a pessoa. Mas É verdade. nesse caso não era para me detonar. Então foi bom, positivo, que minha avó ficou sabendo, ficou brava. Eu Então, também aí minha acredito. avó insistiu tanto para que eu deixasse, que ela falava tanta coisa, ela contava testemunho de casos, de pessoas que viraram protestante. E eu, como era criança, e fui colocando aquilo na minha cabeça, até sonhei coisas ruins. Então, eu deixei por causa desse sonho. Na verdade, não era sonho, era pesadelo mesmo. Então, eu deixei. Então, Foi algo com bonito, a Silene, porque eu acho que assim você estava ali em unidade, né, cantando dentro daquela fase da sua vida, né, uma fase onde a sua mãe estava com o coração machucado, mas no seu coração existia essa sede de estar ali cantando e estar na Deus, presença do Senhor, né? É bonito a né? gente já ver aí essa comunhão, essa unidade entre os cristãos, né? Embora você com aquela semente católica, mas naquele momento estava ali participando da igreja evangélica, mas naquela fase você não deixou de proclamar Jesus, né, mesmo com 9 anos. E aí depois, claro, que Deus foi conduzindo você para outros caminhos e você regressou.
Foi logo depois que você regressou? Você ficou quanto tempo na igreja evangélica? Eu acho que eu passei assim, uns 2 anos, e aí foi uma catequista, né? Assumiu o posto de minha mãe e foi convidar a minha mãe para colocar as duas filhas, no caso, eu, a mais velha, e a outra, minha irmã, na catequese. E Para aí você minha voltar. mãe disse, se elas quiserem, podem ir. E eu disse, eu quero. E a gente foi. Tudo Olha, propósito de Deus. A gente verdade. foi, ficou ali 2 anos, né? Sendo Lá para uns catequizada. 12 anos de idade, 11, 12 anos, né? Você devia ter Quando foi 12 anos de 12 idade, anos. acho que 12, 13 anos, fiz a primeira comunhão. E aí, na época, o padre vinha uma semana antes, se reunia com todos os que iam fazer a primeira Eucaristia, fazia umas perguntas, e todo mundo respondendo. E a única pergunta que ele fez, que só eu levantei a mão, foi Sim. quando ele falou assim: quem quer continuar essa missão tão linda de ser catequista, de catequizar outras crianças? E eu fui a primeira. E Eis-me aí eu aqui, continuei. envia-me. E aí eu sem entender muito disse eu, mas tudo tem um propósito de Deus, com certeza, porque quando a gente vê a Com história, certeza. agora é fácil de contar, né? A história, porque já É. passou. Mas na Então, hora, né? com Passando 13 na hora. anos, assumi uma catequese Já sozinha, com quantos anos? com 13? 13 Com anos. 13 anos já pegou uma turminha de Foi. catequese. Já peguei, mas lógico que o padre ali me orientando, mandando para Sim, retiro, para formações, sim. ele exigiu muito de mim, muita coisa, com 13 anos, e eu me dediquei, mergulhei nessa misericórdia. Então, quando foi mais ou menos quase 3 anos que eu tinha preparado essa turma, você vê que ele esperou bem para que É, essa turma 3 anos. Sim. 3 anos, né? Que agora é menos, mas ele esperou 3 anos para que Para que nossa eles turma pudessem receber a comunhão. Me parece que Deus tinha muita pressa, né? Pressa no bom sentido, assim, ele tinha uma certa urgência, assim, na sua vida, né? Enquanto alguém isso. que é instrumento dele. Já com 4 anos ali, você se destacando, cantando forte, as pessoas sendo tocadas, depois você ali com o pastor também percebeu alguma coisa diferente e te convidou para cantar, e aí depois, agora já tão pequena, já sendo catequista, parece que as coisas foram assim meio que antecipadas por Deus na sua história, né? Assim, não sei se É. você consegue, se isso já chegou, como é que Com isso cai no teu certeza. coração? E Deus, Sente e o assim? Espírito Santo de Deus, ele usa. Se ele quer chegar até a mim, até a você, ele usa as pessoas certas, entendeu? Por exemplo, assim, essa Certo. entrevista aqui nada é por acaso, tem um Também acredito propósito. nisso. Mesmo que não seja nem para mim, nem para você, para alguém, ou Sim. seja para você ou para mim, mas tem um propósito. Então, nada é por acaso. Por isso, quando alguém me convida, eu dou logo sim, porque eu sei que Deus ele vai fazer o que for, ou simples ou grande, ele vai fazer. Então, a gente tem que ser enganado. Então, Então você já está mais que convidado aqui, vai voltar outras vezes, que eu vou te convidar outras vezes para você vir aqui. Graças a Deus temos testemunhas, você vai voltar e vai ser bênção. amém. A gente volta, sim, se Deus quiser. Você tem alguma E aí, música ou alguma, sem querer te interromper, mas alguma canção desse tempo, qualquer música que possa ser uma trilha sonora dessa época, alguma música que circulava nas igrejas nesse momento de catequese, alguma música que você trabalhava com as crianças, tem alguma canção que você pode trazer para a gente? Pode ser um sim, refrãozinho ou alguma coisa sim, assim. com certeza. Olha, nesse tempo que eu era catequista, como eu te falei, nessa época, as igrejas, tanto católica como evangélica, tinham uma difusora para fora. Sim. Além dos sinos, tinha uma difusora. Então, eu tinha, além da missão de ser catequista, eu tinha uma missão também de lavar a igreja, limpar a Olha igreja, que lindo isso. Isso é muito bonito. entendeu? Então, cada pessoa não era só simplesmente servir como catequista, mas servir limpando, faxinando. Então, as minhas quarta-feira, eu ia à tarde, ficava a tarde todinha dentro daquela Que igreja. lindo isso. Isso é uma benção. Isso não tem preço, E né? aí eu fechava todas as portas e colocava, que eu sou do tempo do disco de Padre Zezinho. Colocava aquele discão do vinil bem grande. Somos. É. E aí a gente pode cantar uma música que eu gosto muito dela,
Vamos ver se Rian, meu caçula, quem tá comigo hoje. Ô, Rian, bem-vindo. Aparece aí, Boa Rian. noite. Fala, querido, bem-vindo aqui no nosso espaço, viu? Qual é a do Padre Zezinho que vocês vão ministrar pra gente aqui, que com certeza vai ser bênção. Padre Zezinho é sinônimo de bênção de Deus. Só um refrãozinho. Estou pensando Oh, em você. Estou estou pensando no pensando, amor. Estou estou pensando pensando, em Deus. Estou estou pensando no amor. pensando. Eita, fé. Então, eram essas músicas que eu colocava desse disco, né? Que eu só me lembro mais dessa, né? Tem É, outras, tinha do Galileu, tinha muitas músicas que tocava todo mundo muito, né? Acho que não tem um católico, né, brasileiro que não vai conhecer pelo menos uma música do Padre Zezinho, né? O Padre Zezinho marcou e marca ainda a história da música, e aqui vai o nosso abraço, né? Não temos a pretensão que chegue, quem sabe chegue essa conversa até ele de alguma maneira, porque ele está bem ativo também nas mídias sociais ultimamente, não sei agora mais recente, mas eu sempre vejo ele postando e tal. Mas vai aqui a nossa gratidão ao querido Padre Zezinho, né, pelas sementes que plantou, e olha só um fruto aqui conosco, a Alcilene, né, que ministrava as músicas do Padre Zezinho lá então, na catequese. então é assim, nesse período dos meus 13 aos 15 anos, que é a primeira turma que o padre pegou para fazer, né? A primeira A primeira Eucaristia, eu tinha comunhão. 15 anos. A primeira comunhão eu tinha 15 anos. E nesse Sim. período de 14 a 15 anos, eu Hum. fui descoberta por um amigo, vamos dizer assim. Na verdade, não era amigo, é um rapaz que chegou lá na minha terra, na minha cidade, tocava violão, e ele foi. Minha mãe tinha uma lojinha no centro, e eu estava lá nesse dia fazendo umas tarefas de casa, do colégio, e ele chegou com o violão, conversando ali, bem educado, conversando, e a gente, né? E ele puxou uma nota musical. Eu lembro que ele puxou uma nota musical, eu cantei, ele disse assim: Nossa, como sua voz é afinada. Tudo tem um propósito de Deus, presta atenção. Tudo tem um Nossa, propósito. como você é afinada. E eu tinha um sonho de cantar, mas na igreja não. Eu tinha um Olha, sonho de cantar em bandas. E aí, profissionalmente, né? Você queria ser uma profissional da profissionalmente, música. exatamente. Aí, com meus 14 anos, ele disse assim: Nossa, como sua voz é afinada. Você está sabendo que vai ter a Mais Bela Voz, é um concurso que tinha no Curimataú. A Mais Olha, Bela Voz do Curimataú. Aí eu disse, não, aonde é? Ele disse assim, olha, tem na cidade de Picuí, na cidade de Cubati. Aí foi dizendo o nome da cidade. aham. E era ao redor da minha cidade. Aí ele disse, por que você não se inscreve? Eu vou me inscrever no de Cubati, porque você não se inscreve junto comigo. Foi assim, sabe? E aí deu uma doideira em mim, eu disse, eu vou me inscrever. Eu, quando eu olho assim, só pode ser Deus. Assim, quando eu Só vejo pode mentira, ser coisa de Deus, né? só coisa de Deus. E eu fui e falei com minha mãe. Minha mãe disse assim: Olha, eu não me importo, não, mas você tem que falar com seu pai, se ele vai permitir você cantar nesses concursos aí. Eu fui falar com meu pai, ele ficou bravo, disse: Não, você não vai participar, não. Não, pai, deixa, mãe deixou. Não, não. Isso não é coisa de. Minha filha não é para essas coisas, não. E aí eu fui me inscrever, escondida dele. Olha, aham. Mesmo que ele não queira, eu fiquei 16 anos, né? insistindo. Não, 16? Quantos anos você tinha que você falou? Nessa período aí, Quando mais ou eu menos? fui, quando eu fui participar da Mais Bela Voz, a primeira vez que eu participei, 3 vezes. A primeira A vez que eu fui primeira. participar, eu tinha 14. Eu estava nos Nossa. 14, 15, eu não tinha nem 15 anos ainda. Ainda com E as aí meu turminhas da pai, catequese, né? Aquele período da na turminha da catequese, com a turminha da catequese catequese. ainda, mas aí isso aí é por fora. Isso aí era outro sonho que eu estava buscando. Entendi, Como catequista ainda continuava lá. E entendi. aí meu pai vendia calçado na feira da cidade de Cubati, onde ia ter justamente também esse concurso, a Mais Bela Voz de Curimataú. Aham. E aí eu fiquei na feira o tempo todinho, vendendo calçado com ele, dizendo, pai,
deixe eu participar. Ele disse, eu não deixo, eu já tinha feito minha inscrição. E eu fiquei. Mas eu tenho trazido, olha como eu fui, aquelas que... Eu fui bem desobediente. Você foi Eu trouxe uma insistente. malinha com minha roupa, com a sandália, tudo que eu ia usar na festa. E combinei com uma prima minha que morava lá e fiquei. Terminou, disse, pai, o senhor não vai deixar, não? Ele disse, não vou deixar, você não vai participar. E aí Caramba. eu peguei e fui para casa da minha prima, com certeza. Ele imaginou assim, ela vai ficar mesmo, ela ficou, e ele foi embora. Eu fiquei só atrás de uma rua assim, brechando se ele ia embora com o caminhão. Ele foi embora. Quando ele foi embora, eu disse, pronto. E aí, quando foi de noite, para minha surpresa, mais ou menos 1 hora da manhã, antes de eu me apresentar, ele chegou com minha mãe. Ele veio. Uhum. Eu Nossa. fiquei em segundo lugar No nesse, primeiro concurso já ficou em segundo lugar. já fiquei em segundo lugar. Aí, mas eu não Quantas fiquei satisfeita, porque eu queria o primeiro. Tu sabe como é jovem, né? Você bateu na trave e você falou, meu Deus, cheguei tão perto, agora que eu cheguei, agora vou tentar a segunda, a terceira, até ficar em primeiro. Quantas pessoas Aí mais ou menos se inscreveram nesse concurso? Mais ou menos, você tem uma ideia? eu acho que foi umas 15 pessoas que se inscreveram, que E ficaram, era até o terceiro você lugar. cantou uma música, como é que era a característica? Você escolhia a música, era a escolha dos A gente candidatos, era alguma... escolhia. Você escolhia. Qual foi a música que você escolheu? Você se lembra? Era essa. Difícil é viver sem teu amor. Eu era tão feliz junto contigo. Ah, Era de. É que eu esqueci. Eu esqueci sim, o mas nome é da uma música canção. muito, muito famosa. Né? Eu lembro dessa melodia, Acho assim, que eu tu também não estou sabe me qual é. lembrando do nome. Sei, Eu sei sim. sinto falta de Tadinha. você. Mas Nossa, assim, a olha, minha Silene, eu vou dizer para você. Dá para entender o porquê que você já com 14 anos já estava lá, a voz realmente é uma bênção de Deus. Mas quando nova, então deveria destacar bastante, né? Aí na sua região, não sei se é muito comum se tinha muitos músicos, se tinham muitas pessoas que também se não, sentiam chamadas, não tinham, né? não Pouquíssima tinha. gente devia ter esse dom e essa vocação. Então você sabia que você tinha, porque senão você não iria atrás do seu sonho, até mesmo fugindo do seu Eu pai, né? sabia que eu tinha muito desejo, muita vontade de cantar, eu nem sabia se eu tinha, porque eu não tinha um profissional para dizer assim, você tem, mas eu vou chegar lá, calma. Você tinha um E sonho. aí eu não fiquei satisfeita com esse segundo lugar. E aí eu fiquei sabendo que o próximo ano teria novamente, o próximo ano eu me inscrevi em outra cidade, porque era assim, era várias cidades pequenas, e aí depois ele pegava de cada primeiro lugar de cada cidade, eu fui representando a cidade de Cuité no próximo ano. Eu ganhei em primeiro lugar e eu fui participar da finalista, Uhum. entendeu? Cada cidade. Só, Tipo assim, eu só um representei. parênteses, desculpa, sem querer te cortar, mas é porque eu sou curioso aqui, tô amando esse papo. Você falou que seu pai, você falou que seu pai e a sua mãe foram lá naquela primeira. De alguma Foi. forma, seu pai foi. E como é que foi essa reação de você encontrar com seu pai, ele vendo que você foi ali no primeiro momento sem o consentimento dele? Ele, Exatamente. quando viu você cantando, você chegando no segundo lugar, ele já amansou um pouco mais? Ou não? Ele ficou Amansou, aí, amansou? amansou. Eu já levei um troféu, né? Do segundo lugar, Aí te tal. deixou. Mas ele falou assim no caminho: Pronto, tá bom, né? Tá satisfeita agora, já ganhou. Ih, mal sabe ele Mas que tava se balançando. em primeiro lugar, eu queria ganhar. Você falou isso para ele? Você falou isso para ele? Não, não falei não. Fiquei calada, porque ele era bem bravo. Eu já tinha Entendi. desobedecido, né? A carinha já estava debaixo da perna mesmo. Já estava bem quietinha. Já estava já satisfeita ali, que graças a Deus está tudo. Pelo Mas menos no ele fez. coração você está falando, tá só começando, papai, tá só Já está começando. Não tá... começando, né? E Aí você foi para o no segundo. próximo ano eu ganhei primeiro lugar, representando a cidade de Cuité, e fui para finalista em E aí, como é Picuí. que foi? Como é que foi essa final?
Afinal, não ganhei, né? Eu fiquei lá eu acho que em sexto lugar. A finalista é mais difícil, né? E qual Muita foi a gente. canção? Você lembra? A mesma, A mesma? a Era uma mesma. canção que fazia Eu sucesso amava, nacional, eu me lembro. na É linda verdade, eu mesmo amo essa essa música. canção. Então, eu aproveitava que encaixava na minha voz, eu dava aquele agudo grande, eu pegava o meu sudeste e estava no auge essa música. Então, eu Tava. colocava essa música para tocar bem o coração. Aham. Mas aí você ficou em sexto lugar. Foi para a finalíssima, mas ficou em sexto. E aí eu Pensei. quero chegar em primeiro, eu quero primeiro, eu quero primeiro. Aí Não, foi para o terceiro. aí eu já me aquietei. Ah, já quietou Aí já. já me aquietei e voltei para o meu mundo catequista mesmo. Já aí, nesse tempo, eu já estava com meus 17 anos, já estava na minha segunda turma, ou era a terceira turma já de catequese. A primeira foi mais longa porque o padre ainda estava pegando confiança, né? Você Se eu era muito estava mais ensinando nova, né? Você era mais direitinho. Aí nova. ele já viu que eu era obediente, participava dos retiros, das formações, sempre estava nas reuniões, sempre estava. Ele via que eu seguia direitinho, então na segunda turma já foi mais legal, vamos dizer assim. Tá fugindo a palavra, mas Já você te entendeu. conhecia mais, né? Já estava mais tempo ali ambientada, já sabia que podia confiar, né? Aí, nosso padroeiro lá é Santo Antônio. E a festa de Santo Antônio sempre eu estava engajada em alguma coisa, ou nos bares para servir, ou como garçonete, ajudando a comunidade para levantar fundos para a igreja, essas coisas que você sabe. Sim. E Aham. aí, contrataram uma banda que foi lá onde encontrei o meu príncipe encantado. Olha só, como a gente estava falando no começo, né? Nada é coincidência, né? Deus prepara tudo. Tudo é Então, providência. então, no dia de E Santo aí, Antônio, seu cupido chegou, seu amado chegou no dia de Santo chegou Antônio. esse rapaz, que tocava na banda, trocando figurinha comigo de catequista, dizendo que era catequista, morava em Campina Grande, na Paraíba, onde eu moro hoje, atual, né? E que era Sim, catequista. Eu fiquei olhando assim, você de banda é catequista? Eu fiquei curiosa, mas como assim? Me conta lá como é que é. E ele foi me dando as coisas. Eu vi que era mesmo, porque ele tinha algumas coisas dentro da mala, ele toca legal. trompete. Mas aí não foi namoro, foi só amizade, assim, não Sim. senti nada. Não sei se ele sentiu alguma coisa, nem perguntei a ele ainda. Mas eu Na próxima a gente não, traz ele aqui para ele dizer. troca de culturinha mesmo. Só Sim, que nesse mesmo ano, terminando essa festa do padroeiro, e eles ficaram lá em casa, né, para almoçar, para jantar. Meu pai acolhia todo mundo quando era festa, né? E sim. meu pai também gostava muito de política, né? E nesse mesmo ano foi ano de política, deputado, estadual, essas coisas, como vai ter esse ano. E aí meu Aham, pai, mais eleitoral. uma vez, né, o político mais uma vez chamou a banda, e aí essa banda ficou lá em casa novamente. Uma prima minha chegou para ele, para meu esposo, né, que é o atual esposo, mas na época era só um rapaz, chegou para ele e disse Sim. assim: "Olha, você está vendo aquela minha prima?" Apresentando para mim. Aí ele disse assim: "Tô vendo." Aí ele disse: "Olha, ela tá afim de namorar com você." Eu não tinha falado nada. Eu Ela nem deu uma tinha visto, esculpida de Santo Antônio. eu nem tinha E visto o rapaz que ele estava lá. Aí ele já ficou interessado. Caramba, ela tá afim de mim. Ele já ficou interessado. E aí ela chegou você, para mim e disse tadinha, uma nem coisa. sabia de nada, né? É, Você ela tá... foi e falou uma coisa para mim. Disse: "Olha, tá vendo aquele rapaz?" Ele tá Aí eu interessado. disse: ele tá interessado em você." Olha Aí eu só. olhei para ele assim, aí eu disse assim: "Ele é até bonitinho." Aí a gente ficou nessa noite, desse cupido que ela Caramba. inventou. Ela inventou uma história e a gente caiu como patinho. Quando que No vocês caso, eu. descobriram? Quando que vocês descobriram que era uma história? Que ela falou com Ah, um, já com o fazia outro? tempo, já fazia um Vocês já estavam. ano e que tá namorando. Imagina. Sério. Nossa. Ela Foi foi a que a gente realmente um cupido, né? foi. Ela explicou Tanto por que que ela fez isso? Ela explicou por que ela fez? Ela deve ter vindo ela alguma. não Ela tem deve ter juízo. percebido alguma coisa. Será que Não, não ela foi não esse percebeu juízo nada, não. Ela mesmo? não tem juízo, não. E eu caí na onda dela. E eu achei que era Ah, verdade. E ele também achou que era verdade. mas Eu acabou era que se transformou em verdade mesmo, né?
Foi, a gente ficou naquela noite, mas assim, na minha cabeça, era só aquela noite de uma troca de beijo, somente, mas não Sim. passava mais do que aquilo, aquele momento. Só que ele falou assim, não, eu me apaixonei por você e eu quero ficar sério namorando com você. Aí eu Bênção, fiz, olha. sério, tu fala isso para todas as garotas de todas as cidades que tu vai Que- tocar, né? Sério. Me conta outra história, porque essa eu não acredito. Eu era muito assim, eu sou muito assim, tá? De não acreditar muito na hora, não. Tem que ser E, preto, tem que ser lá certinho para poder ver, né? e eu sou do tempo de carta, né? Não é WhatsApp, celular, essas Não coisas, nem. existia nada disso, né? Não, é tempo de carta. E ele disse assim: essa semana mesmo ainda mando uma carta para você. Você vai ver se não é sincero o meu amor por você. E você tá bom. Tá esperando para ver o que que ia Eu disse: dar. eu vou esperar essa carta Vou mesmo. esperar Deus está sentada vendo. aqui. Aí eu olhava para o e dizia assim: Deus te ouça, que tudo isso seja verdade. E realmente chegou essa carta. E Olha, aí ele foi me conquistando devagarinho. Eu era meio durinha, viu? Foi me conquistando devagarinho. Na minha casa tinha residencial, então facilitava para ele ligar do orelhão, né? Para não. Eu meio difícil, mas tô sempre quebrando o coração aos poucos, tentando né? coração. Vendo que era E verdade aí, aquilo que ele estava falando, né? depois de 2 anos de namoro, ele disse assim: quero noivar com você para casar com você. Aí eu fiz: opa, tem uma coisa para te contar. E aí a decisão é sua. Não tem a música do padre, e o padre diz assim: A a decisão. decisão. É verdade. Padre Zezinho de Aí, novo aí apareceu. aí ele disse: o que é? Eu disse assim: eu tenho o maior sonho na minha vida, que é cantar em bandas, bailes de forró, não sei. Meu pai não deixa realizar esse sonho. Você é músico e em você eu tenho uma oportunidade de realizar esse sonho. Ele ficou preocupado, tentou, assim, de uma forma, me tirar desse sonho. Eu disse: não tem jeito. Ou é pegar ou largar. Casar comigo, sabe que eu vou atrás desse sonho. É um pacote completo, né? Tá, vai ou racha, né? Eu sou muito decidida. Eu sou É, eu tô decidida. Quando eu percebendo. decido uma coisa, eu vou atrás, mesmo que eu quebre Você, a cara, mas eu vou até o fim. você corre atrás do seu sonho, né? Vou mesmo. Aí ele disse assim: pois tá certo. Aí foi, a gente casou. Quando a gente casou, ele não quis deixar. Aí eu disse: lembra da promessa? Ele disse assim: ah, pois vamos ver se você consegue sozinha, porque eu não vou lhe ajudar. E ele tinha tudo para me ajudar, porque ele já participava de bandas, né? Conhecia muita gente, muito músico. Chegando em Campina Grande, uma cidade grande, conhecia Uhum. ninguém. Qual era o currículo que eu trazia? Só da Mais Bela Voz, né? Do Curimataú, somente. Eu tinha as provas de foto, não tinha áudio da minha Não- voz. Eu não tinha currículo, então ele poderia me ajudar, mas ele não me ajudou. Mas eu fui atrás. Depois de um tempo, eu consegui entrar numa banda para fazer teste. Quando eu cheguei lá, que fiz o teste, eu já fiquei cantando. E com 1 mês eu já estava em outra banda. Com 2 meses eu já estava em outra banda. Eu era crescendo Lá. de nível. Eu comecei numa bandinha, depois uma banda, uma bandona, e foi assim, gravei CD. Estou resumindo toda a minha história. Em Gravei pouco CD, tempo, né? Tudo isso em pouco tempo, pelo que eu tô vendo, né? tudo Tudo isso em rápido. pouco tempo. Ele admirava, ele dizia assim, caramba, e ganhava mais do que ele, os cachê. Ele dizia assim, caramba, sei quantos anos que eu tenho de banda, e a Silene primeiro ganha mais do que eu, cantando sei quantas bandas. E fora o freelance que eu fazia. Tava cantando assim, nessa banda, a outra banda tava assim, cantora, porque adoeceu, já ia fazer freelance. Eu era bem determinada. Determinada. Nesse primeiro período aí nasceu nosso primeiro filho, né? Que tem 24 anos. José Sim. Alves. Qual é o nome dele? O outro é José Alves. O que está aqui é José Rian. Certo. Então, nasceu José Alves. E fiquei nesse período, até uns 7 anos. Aí foi, engravidei de José Rian, que está aqui. E Aham. aí, nesse período da gravidez, com 8 meses, eu percebi um caroço no meu braço esquerdo.
Eu mostrei a minha ginecologista, já estava dentro dos 9 meses. Aí ela falou assim: não, vamos deixar para você, vai ter o cesárea, que a gente já marcou aqui. Quando você tiver a criança, aí você procura saber o que é isso aí. Posso abrir um parêntese bem rápido antes da gente entrar nessa parte que eu tenho certeza que vai ser mais um momento abençoado dessa sua partilha, que está lindo, está maravilhoso. Mas, assim, duas coisas. Primeiro, nessa época aí que você começou a crescer profissionalmente, né, como uma artista, né, como uma cantora, que era o teu sonho, né, você, de repente, não tinha aquela segurança e aquela certeza que era isso mesmo, mas você sentia alguma coisa e você foi lá e batalhadora, guerreira, foi galgando. Você conseguiu, ao mesmo tempo, equilibrar a sua dimensão lá na sua comunidade, na igreja, na paróquia, na catequese, ou foi um momento onde você começou a ter uma maior exigência profissional e aí você não conseguia mais estar tanto, ou não? Como é que foi essa época da fé e da religião nesse tempo? Foi ótima a sua pergunta, porque aí ficou vago onde é que ficou minha catequese. Então, eu preparei 3 turmas lá na cidade de Sossego, a cidade que eu nasci e me criei, né? Sim. Eu tinha 19 anos, né? E nesse período eu prometi ao Senhor: Senhor, eu amo cantar, eu quero realizar meu sonho como cantora de bandas. Eu não tenho uma visão assim de Deus, conversão, essas coisas. Sim. E aí eu prometo ao Senhor que onde eu estiver, se eu casar com um japonês, for morar no Japão, eu vou continuar sendo catequista. Era isso que eu falava com o Senhor quando eu estava sozinha, naquele momento, de lavar a igreja, limpar a igreja, os Que bancos, bonito. e ficava conversando com Deus, falava sobre isso. Olha. Mas assim, a gente às vezes promete as coisas e às vezes a gente não cumpre, não por causa da nossa vontade. É sempre teu inimigo. O inimigo é muito astucioso, ele pode usar você, pode me usar para te derrotar, para destruir você. E foi o que aconteceu. Eu casei, vim morar aqui em Campina Grande, e eu chegando aqui, e antes de eu chegar aqui, na preparação do matrimônio, sabendo que ia morar aqui, que ia ter uma nova comunidade, enfim, uma nova visão, uma nova história. Então, eu comecei a me preparar, e comecei a chegar para as pessoas da igreja, e as pessoas envolvidas nisso, né? Mandando nisso, vamos dizer assim, que essa é a verdade. Cheguei para ele e falei que eu era catequista, que eu queria continuar essa missão, já que meu esposo também era, então a gente queria continuar essa missão aqui. Uhum. E, aparentemente, de início, eles aceitavam, mas no fundo do seu coração, eles não aceitavam. Então, quando eu cheguei Uhum. aqui, realmente, de Maicuia, eles me excluíram. Olha só. Foi uma história bem. E aí eu chorei, né? E falei para Jesus: olha, Senhor Jesus, era a minha vontade de continuar, mas eu não tenho essa abertura, então eu não conhecia outros lugares. Se fosse hoje em dia, né? Porque aí agora eu sou a Silene Barros, cantora católica, rainha de Cristão. Mas naquele tempo quem era? Eu era a Silene, aquela Sim. menina ali, jovem, que vem de outra cidadezinha assim, enfim. E aí eu fui barrar. Então, a parte da igreja aí, nesse período de bandas, ela estava esquecida. Quando eu podia, que alguém me chamava para cantar na missa, uma vez no ano, aí eu cantava. Mas, assim, é uma coisa bem vaga mesmo. E nesse período aí também, uma vizinha que participava de um movimento chamado Legião de Maria, não sei se você conhece, ela me Conheço, conheço. convidou. Tudo, por isso que eu digo, tudo estratégica de Deus, É tudo verdade. providência de Deus. Ela me convidou para participar da Legião de Maria, eu fui participar. Chegando lá, ela me colocou já de cara, assim, na primeira reunião que eu fui ver como é que era essa reunião, ela já disse assim: você vai ser nossa secretária. Eu disse: como? Ela disse: você vai ser nossa secretária. E assim, tipo aquela coisa assim que você foi pegar de surpresa, assim, uma faca no pescoço, e você aceita porque a pessoa não tem outra saída.
A Então foi assim. pastoral do laço, né? Te laçou ali na hora e vai que é Tipo você assim, mesmo. não, deixa eu pensar, deixa eu ver como é que é. Não, Deus está Olha a dizendo, urgência, hein? De novo, a urgência de Deus aí na tua vida, né? e aceito porque Deus está dizendo e não sei o quê. E eu fiquei assim, ó. Cheguei em Não deu casa com nem uma tempo água, de sem falar saber nada. nem o que eu ia fazer. Hã? Não deu nem tempo de pensar, né? Já foi, pum, é Não, você. elas não Tá. deixaram eu pensar. Elas não deixaram de jeito nenhum, mas eu aceitei. Aí eu fui gostando, fui gostando. Sabe o que é? Quando eu olho para a minha história, e eu contando essa história para você, eu vejo. Eu não sei se era urgência de Deus, mas eu tinha uma sede também de Deus. Então, ali eu comecei. Sabe aquela a rejeição que eu tive quando eu cheguei aqui na comunidade de ser catequista e não me aceitaram? Sim. Aquele tempinho assim, que eu acho que nem o pároco ficou sabendo disso, né? E eu nem tinha da sabedoria e discernimento de chegar para ele, falar o que está acontecendo, né? Uma coisa que eu falei para o pároco ficou sabendo, não. Até porque a comunidade aqui é franciscana, e aí eu não tinha esse discernimento, eu era muito jovem. Enfim, Uhum. então essa Legião de Maria, ela começou a me preencher. Então não me atrapalhava as bandas, porque a reunião era na terça-feira à tarde, 3 horas da tarde. Então eu continuava na igreja de alguma forma, Deus ali me Sim. pescando, e o final de semana eram as bandas. Geralmente elas ensaiaram na quarta, não atrapalhava, porque era na terça reunião. Os Uhum. pagamentos de tarefas que se passava para casa, você faria e no horário que desse para você fazer. Então não me atrapalhava a missão, nem de um nem de outro. E nem a missão de casa também, como esposa e como mãe. Então eu estava, de alguma Encaixou forma, tudo Deus estava direitinho, ali. né? Ficou tudo encaixado Deus ali estava na sua Deus rotina. estava me usando de alguma forma e eu sem entender. Então, nesse período aí foi assim, entendeu? Entendi. Estava na igreja, mas de todo jeito eu estava vago. Não era uma coisa assim. Uhum. Porque não tem como se viar dois senhor. Agora eu entendo por quê. Não É, tem vai como. chegando uma hora que o coração vai sendo É. convidado a fazer as suas Mas escolhas, né? aí, se você não vem por amor, você vem pela dor, Astolene. E É. aí, quando o meu filho nasceu, que eu procurei saber o que era aquele caroço, era um câncer no meu braço Uhum. esquerdo. Sim, Câncer esse considerado pela medicina dos mais perigosos. E sim. aí eu entrei num processo de quimioterapia, para depois se fazer a cirurgia. Eu vou ver se eu pego aqui para você a foto, né? Para todo mundo que está vendo aí dizer assim, não, mas eu quero a prova do crime. Tá aqui, né? Contra fatos não tem argumento. Você tem aí a foto daquela época. Eu, inclusive, já vi essa foto quando você postou algumas vezes nas redes. Então, essa aí era a Silene na época Morena. dessa tribulação, né? Bem morena, é isso mesmo. Você tinha quantos anos Ah, mais ou menos aí, Silene? Qual era a sua idade aí? eu tinha 29 anos. 29 anos. Como é que foi 29 para anos. você, sendo mãe, né, de dois filhos, Dos crianças. tendo já duas crianças, né? Não eram filhos já adultos, duas crianças, Não. sendo uma profissional, né? Bem conceituada, assim, com a sua garra, com a sua determinação, conquistando as suas coisas, tendo seu marido, né? Tendo a sua casa, seus filhos, estando bem resolvida aos pouquinhos também nessa dimensão da igreja, não estava assim perfeito, mas da parte de Deus estava, porque você conseguia encaixar Aham. um horário que não atrapalhava tua família, nem teu trabalho, nem sua rotina. E aí, de repente, a cruz bate na sua porta ali de uma forma inesperada. Como é que isso caiu para você naquele instante que você pegou o laudo, ou quando o médico chegou e você teve a primeira informação daquilo que estava começando a acontecer com você? Como é que isso foi? Como é que isso chegou no seu coração naquele momento, né? Naquela fase da sua vida? Hoje, graças a Deus, você olha e como uma mulher de fé, você consegue enxergar nessa cruz também, hoje, né? As bênçãos de Deus escondidas aí por detrás dessa cruz. Mas naquela época, naquela etapa da sua formação, como é que isso chegou para você, essa pancada, né? Essa pancada forte da vida, como é que caiu no teu coração? Nossa, é horrível. Porque, assim, Imagina. hoje em dia você tem a rede social, tem alguma coisa, você pesquisa, você.
conversa com alguém no WhatsApp, você procura informação. Para mim, tudo foi novo. Há 16 anos atrás, eu fiz segunda-feira, no dia 11 agora, de julho, Uhum. 6 anos para a honra e glória do Senhor Jesus, da graça recebida. Então, eu Sim. falo de 16 anos, mas foi muito mais do que 16 anos atrás que eu comecei o tratamento. Então, para mim, Uhum. quando o médico chegou para mim e disse assim, Aslene, você está com sarcoma. É isso, doutor. Ele não queria falar. Cadê sua irmã? Ai, não deu para ela vir para a consulta. E seu esposo? Não, não deu para ele vir para a consulta. Porque não era em Campina Grande essa consulta, era na capital, em João Pessoa. Então, meu esposo trabalhava, tomava conta das crianças, a minha família, cada um tem seus trabalhos, né? E não puderam me acompanhar. Então, o médico teve que dizer para mim mesmo o que estava acontecendo. Sim. Assim, você chegou a ver, abrir a biópsia, eu disse assim, abri, vi o nome assim, tumor maligno, mas eu não entendi. Aí você vê como Deus age. Eu não entendi que tumor maligno era uma coisa ruim. Eu disse, eu Uhum. não entendi porque está em negrito e tem esse nome. Eu fiquei assim, eu sei lá, viajando. E ele disse Uhum. assim, tem certeza que você não está entendendo que palavra é essa? Eu disse, não estou entendendo. Ele disse assim, sarcoma é um câncer. Aí eu falei, um câncer? Aí ele falou, como assim um câncer? Olha, eu quero dizer a você, você tá com esse cabelo. Eu sempre tive o cabelo assim liso, não é chapinha não, viu? É meu cabelo liso. É o seu Bem cabelo mesmo. comprido, bem comprido. Nessa época estava passando da cintura. E aí ele olhou para o meu cabelo e disse assim, Acelene, você precisa ou vender ou cortar esse cabelo bem curtinho, porque você vai ter que o seu cabelo. Aí eu falei, eu jamais não vou deixar. Que remédio é esse que você vai me dar? Ele disse assim, não é remédio. É um líquido e você precisa ficar internado de segunda a sexta para tomar essa medicação. Nossa. Então foi muito arrasador para mim. Eu disse que não ia fazer, e ele tentando me convencer que era bom para mim, que era bom para minha cura, que tinha uma chance de cura, de eu ficar curada para tomar conta dos meus filhos. Meu filho, um caçula que está aqui no violão, ele tinha Uhum. 3 meses de nascido. Meu filho mais Nossa, é velho muito tinha oito pequeno. anos, entendeu? E ele Muito ficava dizendo assim, pequeno. pense nos seus filhos, que você vai cuidar dos seus filhos, lembre dos seus filhos, e tentar me convencer. E eu chorei, me desesperei. E aí ele teve que ser bem duro comigo, só para me acordar para Jesus. E eu fui assim, tá bom, eu vou aceitar fazer esse tratamento, mas por amor de Deus, arrume a quimioterapia para ser lá em Campina Grande, para eu não sofrer tanto assim, tão longe do filho, porque se eu morrer, eu morro pelo menos assim. E aí foi na luta, e ele não conhecia Nossa. ninguém daqui da oncologia. Ele foi na luta para conseguir, e pelas mãos de Deus ele conseguiu uma meta, assim. Aqui comecei a fazer quimioterapia aqui com ela. E ele disse assim, você vai fazer 3 meses de quimioterapia internada, e aí quando terminar, se tiver um bom resultado, se pelo menos o tumor diminuir, porque ela vai ficar medindo com a fita. Se Uhum. diminuir, a gente faz a cirurgia. E aí, na minha cabecinha, a cirurgia era para tirar o tumor, não amputar meu braço. E quando Uhum. terminou o tratamento dos 3 meses, ela ficou muito feliz com o resultado. Ela disse: leva o resultado para ele, que ele vai ficar muito feliz também. E aí eu fiz outra ressonância magnética e ele falou assim: Aslene, é o seguinte, o câncer deu nos tendões, dos seus tendões, e deu também na artéria radial, que é uma veia principal que bombeia o sangue do coração. Uhum. E seu braço será amputado. Eu disse, doutor, não faça isso comigo, não. O senhor viu que o Nossa. resultado foi ótimo da quimioterapia. O senhor, nem a médica da quimioterapia esperava ter um resultado assim. Então, o senhor falava que o câncer que eu carregava era bem agressivo, considerado na medicina dos mais perigosos. Então, o senhor viu que não faça isso, não, mas aí foi explicar aquela coisa toda, porque teve que dar o eu falei assim, quantos porcentagem eu tenho para meu braço ficar isso? 2%. 98% do seu braço será amputado. Não vou mentir para você. Eu Nossa, disse, muito se você alto. voltar à cirurgia,
e você voltar, e quando você vê que seu braço não está ali, você fica bravo comigo. Então, eu estou contando logo para você. E na mesma hora que ele estava falando comigo, aquelas palavras bem duras, só comigo mesmo. Nesse dia eu também fui sozinha para Sozinha. João Pessoa, na capital. E aí, quando ele estava falando comigo, eu já triste, arrasada, eu dizia, eu não tomo posse, eu repreendi em nome do Senhor Jesus, meu braço não será amputado. Na mesma hora, o telefone chama, eles, licença, Solene, que é um paciente e ele está, eu preciso falar com ele, você me dá licença? Eu disse, não, tudo bem. E aí, quando ele atendia o telefone, eu fiquei refletindo, né, o que ele estava falando, muito triste, abatida. E aí ele falava, e ele não percebeu, mas ele estava em viva voz, o telefone. E eu escutei tudo. Uhum. E ele estava falando com outro paciente que estava do outro lado. Era a filha de um senhor lá. Ela disse assim, ô, doutor, não amputa a perna do meu pai, não. Ele disse, infelizmente, vai ter que ser amputado. Não, por favor, não ampute, não. Então, eu já conhecia várias pessoas sem braços, sem perna, criança, que teve o mesmo problema, todos eles amputados. E Sim. aí, essa consulta foi numa quinta-feira à noite, e eu voltava para Campina Grande, porque a cirurgia ficou marcada para segunda, na segunda. Então, eu ainda teria a sexta, sábado e domingo para me preparar, né? Essa cirurgia. Uhum. Eu voltei para Campina Grande. E de João Pessoa para Campina Grande é 1 hora e meia. Uhum. Durante essa viagem, eu na ambulância atrás, sozinha, o céu estava muito estrelado. Aí eu olhava para as estrelas, chorando. Aí ele dizia assim: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus do impossível. E que o Senhor pode realizar milagres. Realize um milagre na minha vida. Não permita que meu braço seja amputado. Eu Uhum. te peço, Deus, que o Senhor. Aí ele foi me dando. Nesse período que eu pulei, eu não falei, mas desde o início, antes de chegar a biópsia, Deus sabia que era câncer. Deus foi me dando o dom de compor. E aí foi Olha. profetizado através de uma vizinha que mora do outro lado da rua, evangélica, da Assembleia de Deus, que passava na minha rua, Olha que via bom. eu gritando com dor, que eu já sentia dores no meu braço, Uhum. e ela entrou para saber o que estava acontecendo, porque assim, eu acredito que os gritos que eu dava era bem estranho, né? E ela viu que não era uma coisa boa, não era uma coisa assim de socorro, não era muito bom. Então ela entrou e procurou saber o que era e ela viu a situação, eu contei a ela, eu disse, olha, eu não sei o que é, porque eu fiz uma biópsia, eu estou esperando o resultado. Eu mostrei o braço a ela viu meu filho dentro do berço, chamou as filhas dela, cada um fizeram uma coisa, um arrumava a casa, outro lavava a louça, outro lavava roupa. E aí ela ficou evangelizando. Ela pegou a Bíblia, começou a falar de Deus e dizia assim, Silene, o Espírito Santo Deus está falando para mim, para dizer para você que ele vai te usar, te dar canções para fortificar a sua fé, para você Nossa. glorificar o nome dele. Só que E ela ali, nunca e foi. ali, desculpa te interromper, ali você não tinha ainda nenhuma canção Não, inspirada por Deus, não tinha nada. não, era cantora de Nada, forró. nada, nada. CD Era can... gravado de banda de forró. Nossa, que coisa, né? Como é que Deus faz? Música que eu conhecia só era de Padre Zezinho. Só Padre Somente. Zezinho. Só Padre Zezinho. Não conhecia, já existia Eliane Ribeiro, Dunga, esse povo todo assim, mas não conhecia não sabia nem Anjo de quem era. Resgate, né? Não, nunca tinha ouvido falar Adriano. desse povo, não. Nunca tenho ouvido falar desse povo, não. A católica bem. Na minha casa não pega a canção nova, não. Assim, Aham, agora pega, porque tem. A canção nova agora colocou um sinal aqui, local, e sim. agora pega. Mas na época, só quem tinha parabólica. Eu não tinha parabólica. Isso é coisa de gente chique, gente. Sim, E era mais assim, eu não tinha, difícil. entendeu? E como é que Mas essa durante o profecia tratamento, chegou? Como é que você escutou essa profecia dessa a irmãzinha da vida inteira. Assembleia? Você não deve, você deve ter olhado assim e falou, Eu que isso vi. que ela tá falando? Errou, deve ter errado aqui de profecia. Porque eu, né, canto, compor Aí, música. não, ela falava e eu dizia assim, eu faço isso com sorriso, né? E a minha cabeça, na minha mente, eu dizia assim: Meu Deus, ela quer levar eu para a igreja dela, Jesus. Ah, Eu tomei isso como que ela tivesse.
Tentando, no momento de dor, te levar para a igreja dela. Mas que não era. Não Mas não era. era. A gente está Não vendo aí era. hoje que não era. Eu tomava a medicação à base de hemorfina para passar as dores do braço e não, aí me privava. Para você ver que o Espírito Santo, Deus, quando ele quer usar, ele não tem um cantinho assim, tem que ser diante do Santíssimo, tem que ser uma coisa. Não, ele usa do diante do Santíssimo, na igreja, andando na frente da igreja, na praça, dentro do mato, não sei da Toda onde. hora é hora, toda hora. Foi dentro do meu banheiro, ali, na privada mesmo, que Deus me Sim. deu a primeira canção. E quando eu estava cantando a minha primeira canção, qual era a mente que vinha, a voz que vinha daquela irmã evangélica que profetizava, dizia assim, Deus vai Nossa. te dar canção para fortificar teu espírito, aumentar a tua fé, e você ser testemunha dele. Como E é que foi? aí, Canta um trechinho dessa canção pra gente. deixa eu ver aqui, tá. Qual é o nome dela? Dai-me força, o nome da música. Dá-me força. É. E como é que foi assim? Você estava aí no banheiro, foi a primeira composição, né? Você estava lá. Mas assim, Já cantando você já começou. e eu imaginava que não era minha, mas a voz da profecia vinha na minha cabeça, A música sabe? veio toda para você. Ela veio Veio melodia, veio toda, letra, veio toda. toda. E aí, mas eu não sabia que era minha, eu tinha dúvida, e era uma dúvida tão grande que eu falava assim, todo mundo que vir na minha casa, eu vou cantar essa canção e vou perguntar quem é o cantor que eu quero comprar o produto. Porque eu não acreditei, entendeu? Para não correr risco de estar pegando a música de outra pessoa, mas não era não, era da pessoa do Espírito Santo que você estava pegando, né? Exatamente, ele já estava me dando. E eu não estou encontrando ela aqui, só porque Não, tudo bem. Daqui a pouco ela aparece, não eu tem posso problema cantar, não. eu posso cantar a capela sem Pode ser a tocar. capela. Pode ser a Já capela. procurei a minha força, mas eu não achei ela. Não precisa tocar, não. É assim, Pode, só o refrão. pode. Fortifica o meu espírito, aumenta minha fé. Só tu podes, Senhor, Jesus de Nazaré, cuida de mim, aumenta minha fé. Dá-me força hoje e sempre, Jesus de Nazaré. Esse era o refrão da música. Refrão Que fruto da dor, né? Fruto aí de um momento de onde Deus foi tirando aí do seu sofrimento extremo ali, né? Começando a tirar notas da Silene. E como é que foi para você constatar que aquela profecia daquela irmã, né? Quando você viu que não era de uma outra pessoa, a música você não estava pegando de ninguém, era realmente uma inspiração do Espírito Santo. Como é que você ficou quando você viu isso? Como é que você eu confirmou contei que para o meu era esposo, mesmo? eu contei para o meu esposo, ele pediu para mim escrever, eu escrevi num caderno, guardei. E aí, o mais chocante foi esse momento de quando eu iniciei, lembra a quimioterapia? Que Sim, aí eu estou voltando um pouco, que eu esqueci de falar essa parte da composição. pode E falar. aí, na quimioterapia, quando eu entrei em tratamento de quimioterapia pela primeira vez, que era uma semana, né, era a cada 21 dias, uma semana internada para tomar quimioterapia. Uhum. Aí, no terceiro dia da quimioterapia, eu comecei a cantar uma segunda música que o senhor estava me dando lá no hospital. Pronto, Ian, você pode preparar que ele vai pedir a música. Não, fica à vontade. Como Deus for movendo aí, tá bom? Aí, quando eu estava cantando a música... Aqui, creio no Senhor. Quando eu estava cantando a música, aí a enfermeira-chefe estava entrando com as outras enfermeiras para dar instrução da semana, da minha Uhum. DR. E aí eu estava cantando essa canção. E disse assim só o refrão. Eu sinto que Jesus está aqui, que Ele está gentil a mim, veio me libertar, veio me curar, veio me salvar.
veio me curar, Senhor. Então, eu estava cantando essa canção, isso é o refrão que eu estou cantando. Sim. E aí a enfermeira foi entrando e a enfermeira-chefe olhou para mim e disse assim: Rosinha, que voz linda, que música linda. Aí o impressionante foi quando eu falei. Quando eu olho para a minha história, eu digo assim, nossa senhora, como é que a pessoa tem capacidade de uma coisa dessa? Essa música é minha e quando eu sair daqui, eu vou gravar um CD. Você falou isso para ela. Outras músicas. E eu já estava profetizando na minha vida algo que ia acontecer. Olha a urgência de Deus aí mais uma vez, né? Você sendo levada a viver coisas, a dizer coisas antes mesmo, com muita antecedência, né? Você nem tinha ainda, com 2 músicas, você já estava falando que ia sair dali para gravar um CD. Então você já estava na certeza que Deus foi uma moção de Deus, uma palavra de sabedoria. Criatura, eu não tinha noção do que eu estava falando, não. E eu lembro que elas olharam uma para a outra assim, com um olhar assim de pena, né? E fizeram assim. Não vamos falar nada não para não estragar, bichinha, né? meu Deus, ela não. A bichinha, ela nessa situação que ela está. Canção de CD, né? Vai tá falando um CD, que ela é compositora. Sei lá o que passa na cabeça delas. Olharam assim para ela, umas assim, como se assim, a bichinha. E aí eu tinha essas 2 músicas, e aí foi suscitando a outras músicas. Tive uma experiência com Nossa Senhora, lá no Hospital Laureano, em João Pessoa, que é um hospital referência só para tratamento de pessoas com câncer. Nesse período eu já estava fazendo a radiação, mas o meu braço já tinha feito a cirurgia, e vocês estão vendo, né? Eu tenho os 2 bracinhos. Não foi amputado, né? Não foi amputado. Os Quando 2%, para Deus é 100, né? era 2% para ficar, e ficar. 98% para amputar. Quando eu entrei 7 horas da manhã e saí 5 horas da tarde da sala de cirurgia. O médico terminou, né? Estava já todo suado, todo melado de sangue, disse que uma veia aqui do meu braço deu hemorragia, teve que chamar aqueles médicos, que eu não sei o nome, não, vou dizer assim, toda na doida. Aqueles médicos que cuida de veia, que faz cirurgia de veia, essas coisas assim. Chamou com urgência. Chamou com um amigo dele para ajudar, para essa veia, sei lá, fazer um Deu um negócio lá. problema. E aí, quando terminou essa cirurgia, era 5 horas da tarde. Ele chamou meu esposo já estava suando, de tanto esperar, ansioso, aquela ansiedade para saber como foi a cirurgia, se o braço foi amputado mesmo, porque eu entrei numa certeza. Agora veja a certeza que eu cheguei, tudo preparado pelo Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falei para você que na quinta-feira eu fui para essa consulta e o médico disse: vou amputar o braço. Na sexta-feira eu entrei em contato com uma prima minha que participava de um grupo de oração e eu perguntei a ela se esse grupo de oração não podia fazer uma visita urgente na minha casa. Eu chorando, falando isso para ela. O médico marcou uma cirurgia, vai amputar meu braço, eu não quero meu braço seja amputado, eu preciso de oração, preciso de intercessor. E eles arrumaram uma agenda que não tinha e vieram para minha casa. Chegando aqui, eu tenho uma imagem, eu e meu esposo, a gente somos devotos de Nossa Senhora Aparecida e nós casamos um dia de Nossa Senhora Aparecida. Esse ano a gente vai fazer 28 anos de casado, matrimônio. E aí, na nossa sala, essa imagem, né? E eles, o pessoal chegaram, o rapaz do violão ficou ao lado de Nossa Senhora Aparecida. E aí eles fizeram um momento de oração, orar em língua, que eu nunca tinha ouvido falar orando em língua. Eu escutei pela minha primeira vez. Para mim era novo. Porque eu não conhecia a canção nova, essas coisas, né? E aí eles oraram em língua, fizeram um momento de oração muito lindo. E aí o rapaz que estava no violão, encostado na Nossa Senhora Aparecida, falou assim: olha, o Espírito Santo de Deus está revelando para mim, para dizer para você que seu braço não será amputado, que você vai entrar na sala de cirurgia cantando e andando. Cantando e andando. E andando com meus pés. E aí a minha família toda se reuniu, fizeram uma vaquinha, né? E pagaram o melhor hospital da capital, que é o hospital, vou falar o nome, que é aquele
da Unimed, Pode para falar. ter uma boa assistência na cirurgia. E aí, como eu falei para você, a gente entrou na preparação 6 horas da manhã, para depois ele chamar. Então, esse médico ficou me chamando para a sala de cirurgia. Todos que ficavam numa sala lá de preparação entraram na sala de cirurgia, que são várias salas ao mesmo tempo fazendo cirurgia, um hospital enorme, né? E aí, cadê uma maca para me levar? Porque todos os hospitais é assim, você prepara o paciente para a sala de cirurgia, mas coloca numa maca, já leva para a sala de cirurgia, todo lá já naquela máquina para entrar na sala de cirurgia, todo Uhum. higienizado. E aí o médico ficou ligando para a enfermeira. Cadê a Silene? Já estou preparada, já lavei a mão, cadê ela? E todo nervoso. E ela ficou nervosa. E ela procurou, ela disse, doutor, não estou conseguindo achar máquina para levar a Silene. Homem, te vira aí, te vira, traga a Silene. Aí ela ficou tão nervosa, ela, tudo ação do Espírito Santo. Disse assim, a Silene, você se importa de ir andando para a sala de cirurgia? Eu disse, não importo não. O problema é no braço, não é na perna, não. E a gente foi andando. E enquanto a gente foi andando, eu fui cantando aquela música. Eu sinto que Jesus está aqui, A que segunda Ele está canção. em mim. A segunda canção. Veio me libertar, veio me curar. E bem feliz. Eu estava tão tranquila. Agora, eu não lembrava mais da profecia. É interessante como Deus age. Eu não lembrava da profecia daquele rapaz, eu não me lembrava do momento que teve de oração aqui, que aquele rapaz falou que eu ia cantando e andando para a sala de cirurgia. Eu não lembrava, mas eu estava Olha muito só. confiante que o Uhum. meu braço não seria amputado e estava muito feliz. Quando eu fui chegando na porta, que o médico já estava me esperando na porta mesmo, com a médica anestesista, ele foi e ou ele fez um gesto assim para a enfermeira que não gostou porque eu vinha andando, sabe? E depois olhou para mim, abriu um sorriso e disse assim: tá feliz, tá confiante? Eu disse: em nome de Jesus, meu braço não será amputado. E aí entrei, ele disse, entra, eu subi em cima lá da mesa, aí a médica estava preparando já a anestesia, foi me dando, eu fui adormecendo, mas ainda ouvi quando o médico falou assim: se acontecer alguma coisa, porque você trouxe uma paciente para a sala de cirurgia, andando, a responsabilidade é sua. Eu ainda escutei isso, ele bravo com ela, reclamando é falta de ética, o Sim. procedimento é diferente no hospital. Sim. E aí, quando eu voltei, me retornei, né? Que eu olhei, a primeira coisa que eu olhei foi o quê? Pra minha barriga, né? Que tava lá meu braço. Eu digo, olha a Deus, meu braço tá aqui, graças a Deus. E aí, Oh, o meu esposo Deus. foi chamado, e aí disse assim: olha, eu não sei por quê, mas eu não consegui amputar o braço de sua esposa. Não conseguiu. Ele disse assim, desse jeito. Eu não entendo por quê, mas eu não consegui amputar o braço da sua esposa. Eu deixei o braço da sua esposa. Ele disse, eita, eu não acredito. Ai, a Silene vai ficar muito feliz. Minha esposa dizendo, né? E aí, mas Não. você disse que o médico foi embora do hospital? Ele não foi. Ele me liberou depois, né, de um tempo, assim, 1 hora e pouco de observação. Me liberou para a enfermaria. Chegando na enfermaria, de vez em quando ele abria a porta, olhava e saía. A menina estava comigo, me acompanhando na enfermaria. Eu falei assim: não, como é que fez a minha cirurgia? Ela falou: ele veio a segunda vez bem rápido. Olhava assim, saía. Quando foi na terceira vez, então eu dei um grito: doutor Fulano, vem cá. Ele veio. Eu disse: não, que foi? Pergunto eu. Já é a terceira vez que o senhor abre a porta, bota só a cabeça e sai. O que está acontecendo? Ele fez assim: Silene, você é uma mulher tão forte, uma mulher cheia de fé, eu não vou mentir para você. Aí eu já fiquei espantada. Aí o que foi? Não, é porque sua cirurgia foi muito complicada. Uhum. Eu não consegui amputar o seu braço, e fiquei preocupada, porque que eu não consegui amputar seu braço, mas aí eu conto no hospital ainda, porque se seu braço ficar preto, eu voltarei
imediatamente para amputação, como era para ter sido feito. Aí eu, Uhum. em nome de Jesus, o senhor não vai amputar. O que é que eu posso fazer? Meu braço, além da cirurgia do corte, né, que era grande, do pulso até debaixo das axilas, eu disse, e dentro do gesso, que ele colocou um gesso frágil, aí eu disse, o que é que eu posso fazer? Ele disse assim, você tente mexer o máximo que você puder aí dentro. E eu fiquei a noite todinha mexendo esse braço. E com um dia e meio que eu fiquei lá internada, ele já me liberou. Glória a Já me fez Deus. para casa. Aí, com um mês eu voltei para a radiação. Na radiação, eu tive um momento difícil que eu fiquei com saudade da minha família, da minha Claro, claro. banda, do forró, né, que eu cantava, dos palcos, do microfone, daquela tristeza, aquele desespero. E eu ainda tinha muitos tratamentos na frente, quimioterapia, não sei o quê, não sei o quê. Era tanta coisa que eu ainda tinha para fazer que eu dizia assim, meu Deus, Será que vai a dar, gente né? Será que você reza vai no ter Pai força? Nosso. Oi? Não, tava me perguntando aqui, será que vai. Você chegou a pensar assim, será que eu vou ter forças, né? Assim, não sei se você chegou a passar isso, você falou que tinha Eu tanta coisa, pensei você já estava assim, com aquela saudade ali, mas ainda tinha tanta coisa para você viver ainda, né? Ali nessa, e eu nessa estava luta. além dessa luta, eu estava passando outra luta, eu estava passando uma luta de rejeição onde eu estava hospedada na casa de um parente. Juntou Eu estava tudo, né? eu estava me sentindo incômodo lá, estava sendo incômodo lá, e aí me bateu essa tristeza também. E aí todo dia eu rezava o texto da libertação, que me ensinaram o texto da libertação. E lá no hospital, na época, agora é diferente, mas na época, nesse hospital só para tratamento de câncer, tinha no meio dos corredores, tinha uma capela, tinha um Santíssimo, e todos os dias eu me sentava ali naquelas cadeiras e rezava a meditação, antes de ir fazer a radiação. Eu vinha da fisioterapia, que era para fazer fisioterapia no braço, que ficou para eu conseguir abrir o braço, né, para colocar no aparelho lá de radiação. Aí eu vinha da Sim. fisioterapia, passava nessa capelinha, suposta capelinha, me sentava ali e rezava o texto da libertação. E eu nunca tinha dado fé da imagem de Nossa Senhora. Eu olhava só para o Santíssimo que tinha lá, né, de um cantinho assim, aí tinha uma luzinha acesinha, eu sabia que o Santíssimo estava ali, e ficava sentada rezando. E nesse dia eu estava muito triste, estava muito arrasada, estava arrasada mesmo, lembrando, porque a gente reza em Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Era de me curar. Eu ia ficar quanto tempo na terra ainda? É. Ele ia me libertar? Eu ia morrer quando? E eram essas Eram dúvidas muitas todas. perguntas. Eram muitas perguntas. Estava sendo desprezada na casa que eu estava, então já estava com uma carga que eu já trazia, além da Hum. minha luta. Então eu estava com saudade dos meus filhos. Como é que está cuidando do meu filho caçula? Era bebê, nessa época ele já estava com 9 meses. E aí eu chegava, às vezes ele estava assadinho, que não estava cuidando bem. Aquela coisa de mãe, né? E tinha o outro mais velho, que eu vi as fotos dele da escola, ele triste. Então aquilo me bateu uma tristeza. E aí eu, muito triste, arrasada, quando eu levanto a vista, eu estava só pensando no Santíssimo, quando eu olho a imagem de Nossa Senhora. Aí eu lembro do tempo que eu era legionária. É, Aí eu olho para a imagem de Nossa Senhora, naquele desespero de ser humano e sim. filha da Virgem Maria, eu olho para a imagem e me dirijo a ela como fosse uma pessoa mesmo. Eu disse, mãe, a senhora não está olhando para mim, a senhora não está vendo minha situação, não está vendo o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Aí eu chorava. Eu não queria nem saber quem estava passando atrás de mim no corredor. Eu sei que eu falava mesmo, gritava mesmo. Sabe aquele cego de Jericó? Eu falava do mesmo jeito. Mas eu ficava eu falava para a mãe. E aí eu Uhum. soluçando, chorando. Aonde ficava essa suposta capelinha, tinha uma vridaça bem grande de vidro, que às 3 horas da tarde o sol entrava todo e tomava conta daquelas cadeiras todas. E era justamente 3 horas da tarde, naquele momento que Hora eu da estava vivendo. misericórdia. Uhum. Mas eu também não conhecia a misericórdia de Deus. Eu Ainda não não, conhecia. né?
Não dessa Não, forma, né? não Ela existia estava ainda lá, mas você não conhecia ainda, né? não conhecia, não conhecia o texto da misericórdia, não rezava. Mas Eu Jesus conhecia o texto da libertação que misericordioso ele ia já te apresentar. conhecia. É. É. E aí, quando eu soluçando, chorando, eu fechei meus olhos, né, com aquela angústia assim, eu senti que alguém do meu lado esquerdo se sentava. Olha só. Aí, mas eu sabia no fundo do meu coração, com os olhos fechados, os olhos humanos fechados, eu sabia que a pessoa que sentou também não era humana. Mas, como Tomé, eu quero ver e quero tocar. Eu fui Queria entender o que com estava acontecendo. medo, e eu com medo, eu abri o olho assim e fiz assim. E eu olhei e não tinha ninguém, mas eu senti que alguém ainda estava ali. Aí eu voltei a fechar meus olhos. Aí quando eu fechei meus olhos, fiquei quietinha. Aí uma voz falou assim, que aí você vai identificar se era um anjo, se era a Virgem Maria. Ela falou assim: filha, tenha paciência. O meu filho Jesus vai te curar. Foi Eu resposta àquelas suas orações, naquele grito daquela filha de alma, né? Mãe, e aí, faz alguma. E aí, como é que vai ser? Aí a mãe resolve acalentar o teu coração e te falar algo da parte do filho dela, como ela sempre faz, né? Ela sempre aponta para o filho dela. E como é que foi você diante dessa palavra aí de Maria? Seu coração ficou. Como é que foi depois dessa experiência? Nossa, eu pulei da alegria, eu saí dali, eu nem terminei o texto da libertação, eu fui diretamente, já estava na hora da radiação, já fui para a sala, cheguei lá, e todo mundo notou que eu estava diferente. Disse: você está feliz, está diferente hoje, seu Você foi para uma semblante está radiação E aí irradiante da graça de Deus. já entrei dentro da sala, que a gente fica dentro de uma sala de chumbo, né, enorme, com aquelas coisas lá, aqueles aparelhos enormes, tomando toda aquela radiação, né? Eles colocam a gente lá dentro, mas corre. Aí a gente fica lá, aquela radiação. Você que fica lá passando, né? E eu cantando a música. Eu sinto que Jesus está aqui. Veio me Deixa eu te fazer deixar. uma pergunta já nessa fase final aqui da nossa conversa, que está tão maravilhosa, está tão abençoada, que eu tenho certeza que as pessoas que forem assistir certamente serão tocadas assim por essa mãe providente, por essa misericórdia de Deus. Mas assim, só uma curiosidade mesmo aqui que me ocorreu. Nesse processo todo, já tinham mais do que 2 canções, já começaram a vir outras nesse momento, nessa experiência de Nossa Senhora. Você já tinha mais do que 2 ou depois disso é que vieram mais canções? Nesse Ou já... período eu já tinha 6 canções. 6 E canções. aí, com essa experiência com Nossa Senhora, surgiu uma canção. Mariana, uma canção, tem alguma canção? Mariana, procura aqui, é porque Mariana, deixa eu cantar pelo menos um refrão, né, para não ficar tão extenso a live, né? Não, assim, e isso é uma benção, inclusive a gente já se comprometeu aqui que você falou que quando você é chamada, você vai, então pode estar certo que você vai voltar várias vezes aqui. A gente vai Vamos lá. chamar várias vezes para você testemunhar aqui, com certeza. Como Olha, é que e era? a canção diz assim: todos os dias eu pego no meu texto para rezar. Mas o texto que eu estava rezando não era Mariana, É o da mas libertação. era o texto da libertação. Uhum. Mas escuta a letra para você ver. Okay. Todo dia eu pego no meu texto para rezar e sinto a mãe do céu vem me tocar. Coloco tudo que eu tenho pra fazer e peço a minha mãe pra me ajudar. Eu sinto que a Senhora está me ouvindo, quando por mim, Deus Pai. Peço ajuda nesse instante, oh Mãe. Roga por mim, a Deus, roga por
minha, Deus do céu. Ó Virgem Santa, minha Mãe do céu, eu te peço, vem me ajudar. Ó Mãe querida, eu estou aqui a pedir, a pedir, ajudar. Meu Deus, que coisa linda, né? Essa foi, você sabe, assim, você lembra a sequência das. Essa foi a terceira, foi a quarta, foi a quinta, foi a sexta canção que veio? Linda, 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 Eu linda. não lembro a sequência, mas eu já tinha 6 músicas, acredito que essa era a 7ª. Essa é fruto dessa experiência que você teve com Dessa Nossa Senhora. experiência. E ela veio, essa canção veio igual a outra, assim, melodia e letra, elas brotaram no Tudo. seu coração de uma vez só. Não no mesmo dia, em outro momento eu senti que foi dessa experiência, porque na verdade, que Eu aí creio. tantas coisas para falar e a gente esquece. Na verdade, nesse período do tratamento, eu não era, eu participava aqui da comunidade, eu continuava da Legião Maria de mim, que era o movimento que eu participava. E quem me acolhia, onde eu estivesse no hospital, aqui em casa, eram os evangélicos, né? Que a gente chama de protestantes, nossos irmãos separados. Eles queriam. Então, eles chegavam aqui, via a imagem de Nossa Senhora Aparecida, falavam mal, né? E aí Alguns, eu comecei a me infelizmente, afastar de Nossa Senhora, entendeu? entendi, entendi. E, então, Por conta daquele essa momento ali. conversa que eu tive com ela lá no hospital foi um momento de desespero mesmo. Então, foi um momento também dela chegar perto de mim e dizer assim: filha, tenha paciência, meu filho vai te curar. Como se fosse assim: filha, eu estou com você. Que você não esteja nem orando por mim, mas eu estou com você. Porque eu falava Presente. assim: cadê a senhora que não está vendo minha situação? Tanto que eu era sua devota. Eu falava, eu era sua devota. Ela da Legião de Maria. Eu coloquei tudo isso na cara, joguei tudo isso na cara, entendeu? Você rasgou o verbo ali, né? Já rasguei mesmo o verbo, entendeu? Então, eu tive aquela conversa assim, que eu era tua devota, que eu gostava da senhora, que eu era legionada de Maria, Ela cadê a estava só senhora? esperando isso, né? É, Ela estava esperando você abrir a sua alma, assim, você ficou ali, cara a cara com ela ali, verdade, né? Colocou a tua verdade ali, e aí ela e pôde a se aproximar de você. voz, meu irmão, e a voz que recuou assim dentro de mim, é uma voz doce, Glória a Deus. é uma voz que eu não sei te explicar, uma voz mansa, doce. É, a gente é agressivo e ela chega com a voz, com um jeitinho, um carinho tão imenso que, assim, quebra no meio, corta no Desarma meio. os corações, né? Desarma. É muito, é impressionante, assim. Só quem... Não tem como eu descrever. Eu já contei esse testemunho em vários lugares, quando está lá no escritório. Só Tem quem gente que é bem... experimenta, né? Foi uma Mas, assim, experiência não que tem você como teve. descrever. Não E aí tem como você saiu descrever. dessa experiência revigorada, transformada. Quanto tempo? Um ano. Uhum. Quanto tempo levou dessa experiência até você ter a resposta da sua cura, né? Você falou aí que que bonito ver que se é verdade que Deus não poupa os seus filhos, né? Não poupou o seu próprio filho, né? Da cruz, né? Mas esteve com ele, capacitando a ele no amor para que ele pudesse passar pela cruz, vencer a cruz, ressuscitar. E aí nós vamos atrás com o Senhor, unidos a Ele, mas também temos a nossa cruz, né? E passamos por ela, mas você foi passando pela cruz, e aí tendo as graças, passando por novas cruzes, graças, cruzes pesadas, graças. Quando é que isso aí culminou e você teve finalmente assim a notícia? Olha, minha irmã Alcilene, ó, você está, estou vendo aqui os seus exames, você está curada. E isso, como é que foi esse momento? Demorou Todas muito? as vezes, nesse período, nesse período, né, que Nossa Senhora falou, eu estava no processo ainda da cura. Mas Sim. quando eu terminei o tratamento, né, eu não terminei o tratamento de radiação.
eu pulei a parte da promessa. Quando o médico marcou a cirurgia, eu, na minha, vamos dizer assim, sem experiência, eu falei, eu prometi ao Senhor uma coisa, de que se eu ficasse curada, eu gravaria um CD com aquelas músicas que ele estava me dando. Se meu braço não fosse amputado. E se Com eu duas tivesse músicas, amputado, né? Você eu falou, vamos lembrar que gravaria. você falou isso quando você tinha duas músicas apenas, você falou isso, certo? Exatamente. Uhum. Aí, quando marcou a cirurgia, eu já tinha a terceira, porque dentro da ambulância, voltando para Campina Grande, o senhor me dava a terceira Deu a canção. terceira Eu canção. batizei. É só acreditar. Que o refrão é assim: é só você acreditar que Deus te cura. É só você acreditar. Mais ou menos assim. Então, já tinha três canções. Quando eu prometi ao Senhor de gravar um CD, se ele me curasse. Aquela coisa de desespero, a gente faz uma promessa. Sim, sim. E nesse processo, quando fez a radiação, eu não terminei a radiação, porque era 1 mês, era 2 meses, na verdade, era 2 meses de radiação, e eu ia fazer 1 mês, e o braço ele voltou a crescer novamente, como fosse um tumor, e Uhum. cheio de pus. E aí o médico que fez a cirurgia passou umas medicação, eu não fiquei boa com essas medicação. Depois mandou para um médico que estava fazendo a radiação para ele passar outra medicação. Ele disse que não ia passar e que ele foi bem grosseiro comigo, saísse da sala dele, que meu braço estava fedendo e que não tinha mais tratamento para mim. Então eu fui desenganada, Nossa, misericórdia. voltei para casa e minha mãe disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos usar remédio de mato. Eu comecei a usar um remédio de mato no meu braço e meu braço ficou sequinho. Com 1 mês certinho, que meu braço estava sequinho na minha criancice, não sei, minha inocência, eu Uhum. voltei ao médico. E quando eu cheguei lá, que ele abriu a porta, né, para receber um novo paciente, e esse novo paciente era eu, né? Eu estava usando peruca, eu usava peruca. Uhum. Naquele Uhum. tempo eu não assumia careca. E aí, quando ele abre a porta, que ele dá de cara comigo, ele tem aquele susto, irmão. Ele pensava que estava vendo uma alma. Nossa, eu nem dessa cena dá vontade de eu rir, porque você Ele olhou imagina. para você assim. E eu disse assim, doutor, sou eu, a Silene. Ele disse, não, eu estou vendo. Eu disse, não, mas o senhor teve susto. Não, teve medo, não. Eu disse, teve susto. E ele disse assim, eu estou vendo o milagre no seu braço, o que é que você fez? Aí eu falei para ele, não vou falar na função, não, mas eu acredito que eu estou vendo um milagre. Aí eu falei para ele que tinha sido uns remédios de mato que eu tinha passado. E ele foi e fez um check-up, né? Tomografia, exame de sangue, para saber se não tinha metástase, não tinha criado outros tumores nesse Sim. período, em casa, sem tratamento. E ele viu que não tinha nada. Então, eu voltei para a quimioterapia. Então, nesse período, eu já tinha certeza que eu estava curada. Só que eles não tinham certeza e ele me botaram ainda 3 meses de quimioterapia. Mas dava tudo normal os exames, entendeu? Eu fazia quimioterapia por teimosia deles mesmo, porque eles queriam fazer a quimioterapia. Por E segurança, né? nesse período, eu não queria mais sofrer, porque já tinha sofrido muito. Já Eu estava pedi para colocar desgastada. Eu pedi para colocar um catete em mim, que eu usava um Intecate. Intecate era aqui no pescoço. Aí Uhum. eles abriam o pescoço toda vez que eu ia fazer a quimioterapia para colocar os aparelhos aqui. E tirava. E toda vez aquele sofrimento. Aí eu pedi para eles colocar, que eu ainda tenho até hoje, ó. Aqui, ó. Você ainda tem a marca de. Ah, Eu olha tenho, só. não, a marca não, eu tenho um aparelho Ah, que você ele tem um disse que vai aparelho. morrer comigo. Isso aqui é um aparelho chamado catete para tomar quimioterapia. É o seu espinho na carne, né? Como Paulo dizia. Aí eu usei esse aparelho, só que na segunda internação, a enfermeira que não sabia aplicar a quimioterapia nesse aparelho entupiu Oh, meu e eu tive Jesus que voltar com o Cristo. meu braço novamente, sofrer novamente. Misericórdia. Teve dia que furava até meus pés para colocar essa quimioterapia. Mas eu já tinha certeza da minha Da cura, vitória, porque da cura. todos os exames dava tudo ok, tudo bem. E aí nesse período da cirurgia,
eu já tinha chamado, como eu era de bandas, né? Eu conhecia muito músico, estúdio. Eu falei com um amigo meu que tem estúdio, falei para ele meu testemunho, ele disse assim, Silene, estúdio por minha conta. E os músicos, aí você vai chamando os seus amigos para a gente gravar. Mas assim, eu não queria, deixar bem claro aqui registrado, eu não queria ser missionária, cantora católica, era somente uma promessa, com as músicas que o Senhor estava me dando esse tratamento. Eu ainda voltei a cantar nas bandas de forró e nas bandas. Na verdade, quando eu voltei era no período de carnaval, eu cantei 4 dias de carnaval ainda. E por que eu voltei para o carnaval, para as bandas? Porque assim, minha pretensão era voltar para as bandas, falando para Jesus que eu estava voltando para as bandas para arrumar dinheiro para gravar aquele CD da promessa. Aham, Era isso que eu inventava. Só que Jesus entendi. lê muito coração, lê tudo, né? Ele sabe de Ele tudo, né? sabe tudo de Mas a nós, gente né? fica inventando que tá enganando, né? E aí, Aham. nesses 4 dias de carnaval, esses 4 dias, o Espírito Santo de Deus ficava ali. Ah, Selene, o que é que tu tá fazendo aqui? Aqui não é mais teu lugar. O que é que tu tá fazendo aqui? Nossa. E aí, ele foi fazendo trabalhar na minha vida nesses 4 dias. Eu, quando me aparecia no palco para o público, parecia aquela Selene velha. E quando eu saía dali para o bastidor para fazer back vocal para o outro cantor, o Espírito Santo de Deus era só falando e eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Te incomodando, E né, aí eu por dentro. trabalhar de Deus. Aí quando eu decidi mesmo, que é bem comprida a história, quando eu decidi mesmo a ser de Deus, ver da providência de Deus, Jesus para o CD, terceiro CD, já estou no meu 4º CD. Estou lançando aí lançando, eu já fiz 5 lançamentos no ano passado do meu mais novo CD, né? Porque quando eu comecei. Por que eu estou falando de CD? Porque quando eu comecei a gravar esse novo trabalho que tem 11 faixas, era CD ainda. Então foi Uhum, quase 4 anos para concluir esse trabalho. E entendi. quando saiu o trabalho, saiu como CD, eu disse: eu não vou tirar assina, não. Eu peguei e mandei fazer 200 cópias do CD e estou aí. Acho que eu já distribuí 100, eu acho que eu tenho 100 CD ainda desse novo trabalho, mas ainda estou no processo. Nas plataformas digitais eu já lancei 5. Quando eu lançar todo esse álbum, que chama Um Vaso Novo, aí eu vou lançar todas aquelas músicas antigas nas plataformas digitais também. Vai lançar Entendeu? também lá. Já está com esse projeto de lançar essas canções nas plataformas, as antigas. Isso, Esse isso. ano ainda, ou você acha que isso acontece esse ano, no ano que vem, ou não Esse tem ano assim eu uma tenho previsão? vontade. Esse ano eu estou trabalhando, é porque eu tô, assim, tô na luta, minha mãe está doente. Minha mãe mora em Sossego, né? E eu estou em Campina Grande. Então, eu faço arte em gesso. Olha, fazendo a Olha, propaganda. pode E fazer. eu tenho, eu me divido, né? Enquanto não estou na missão, estou aqui no meu ateliê, aqui em Claro. casa mesmo, pintando, fazendo, mexendo. Eu não fico arrumadinha assim, não, viu, gente? De gesso até nas pontas dos cabelos, tinta toda pintada. Ainda agora eu estava pintando e eu disse, eita, já está quase não. Eu tomei um banho bem ligeiro, esfreguei aqui as tintas, porque fica nos meus braços, meus dedos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu ia mostrar. E aí eu me esfreguei todo, eu disse, mas vai sair na live lá, toda tonelada de tinta. E aí eu botei um batomzinho, um pozinho para disfarçar toda. Todo o trabalho que você estava fazendo antes, mas são os ossos do ofício, né? São os ossos do ofício. Você, Paulo de Tarso E também aí, trabalhava fazendo tendas, enfim, você está aí. E aí você faz aí para a sua região, esses você para as pessoas que te vem daqui em encomendam. Assim. Campina Grande, na região aqui, né? Estou começando, faz 3 anos só. Por que eu iniciei esse trabalho? Eu já fazia isso quando era solteira, e em oração eu estava aperreada para justamente concluir esse trabalho do CD novo, no vaso novo, sem, Uhum, né, tutu. E em sim. oração o Senhor disse, pode fazer aquilo que você gostava de fazer. Eu disse, meu Deus, o que era? Uma vez eu arrumando a garagem com meu esposo, a gente encontrou uma forma e aí foi a luz. Ah, era isso que o Senhor estava falando. Então, eu iniciei assim devagarinho. Isso foi antes da pandemia, né? Já tem 3 anos já. E aí eu mergulhei, porque realmente eu amo, como o Espírito Santo falou, eu amo mesmo fazer essa arte, né? Eu gosto de trabalhar com araras, cano.
águias, essas coisas de jardim, essas coisas, borboletas, essas coisas eu gosto. Olha, Ave, Silene, eu acho tão bonito o que você está falando, já caminhando para a nossa conclusão aqui da nossa live, que eu tenho certeza que alimentou o coração e vai alimentar o coração de muita gente. E já fica aqui a promessa dos próximos convites. Numa próxima, a gente faz uma live, umas duas só lives musical, musicais. Pode ser? só E musical. aí Pode ser você, que tá contando testemunho? você não, assim, é uma riqueza o testemunho, né? Até assim, se palavras comovem, mas os exemplos arrastam. E o seu testemunho é muito forte. Até antes de terminar, me veio essa pergunta no coração. Claro que assim, o seu ministério de música, ele alimenta e dá esperança para muita gente. Aquela profecia que veio naquela irmãzinha, né, evangélica, que lá nos inícios que falou que Deus ia levantar em você uma ministra de música, que a música que ele ia te dar ia ser para tocar os corações, enfim, nesse sentido. Mas, assim, eu acredito que muitas pessoas passam pelo câncer, né? Principalmente mulheres, que talvez não tenham exatamente o seu tipo de câncer que você enfrentou, mas tenham outros tipos de câncer, né? Câncer de mama, né? Câncer de ovário e tantas outras situações difíceis. Ao ver o seu testemunho, né? Eu tenho certeza que acende no coração delas aquilo que o Senhor acendeu no teu coração, na sua experiência pessoal com Ele, de que Nossa Senhora acendeu, que é possível, mesmo você não sabendo como é que ia acontecer, desanimando muitas vezes e tal, mas no fundo do seu coração tinha aquela esperança, né? Eu vou ficar curado, e aquilo foi crescendo. Você sentiu que seu ministério também é usado por Deus para chegar ao coração dessas pessoas que também enfrentaram ou enfrentam um câncer, né? Você teve experiências nesse sentido de pessoas que também com câncer, ao ver o teu testemunho, ao encontrar com a sua música, recuperaram a esperança, recuperaram a fé, puderam Sim. passar também pelos seus momentos. Aconteceu isso no seu ministério? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que vai ser uma bênção você trazer isso para a gente. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão acompanhar, com certeza conhecem alguém, ou já conheceram alguém que enfrentaram também a doença do câncer. A gente sabe que não é fácil, né? Não é algo fácil de se passar. E aí, como é que o seu ministério de música chega para essas pessoas? De uma mulher de fé. Interessante que antes mesmo de eu ter um ministério, quando eu fazia tratamento de quimioterapia, outra paciente foi descoberta com o mesmo problema, só que o meu é no esquerdo e o dela no direito. E aí, quando a médica da quimioterapia, né, a oncologista, disse a ela que ela teria que fazer um tratamento, que seria de segunda a sexta internada para tomar quimioterapia, ela disse que não ia fazer. Ela disse: Sim. Eu quero que você vá visitar uma paciente chamada Aslene Barros, que está em tal aula. Você vê a alegria dela em Sim. cima de uma cama, toda amarrada, toda cheia de coisa, e a alegria dela, eu quero que você vá Glória a lá Deus. para você ter força. Então, antes mesmo de eu ser cantora católica, dessa música ser anunciada, eu já fui exemplo para outras pessoas. Ela foi me Testemunha, né? testemunho. Testemunha. Essa senhora, infelizmente, ela não conseguiu, Deus levou, né? É tanto que eu ainda estava no tratamento, porque afetou o coração dela, enfim. Ela foi Mas curada, mas de uma outra ela foi forma, para a curada de outra eternidade. forma, Exato. exatamente, de outra forma. Mas ela recebeu, né, a força e fez o tratamento do jeito que era para ser mesmo. É porque chegou um período que Deus curou, mas de outra forma, não foi da forma que a gente imaginou, né? Sim. E, assim, é até bom você falar isso hoje, que hoje eu participo de vários grupos no WhatsApp, por sinal de um grupo de WhatsApp de notícias, e hoje num grupo falaram que um senhor descobriu que estava com câncer de próstata, e ontem, ele descobriu ontem, recebeu o diagnóstico ontem, e hoje ele suicidou-se. Misericórdia, meu Então, Deus. eu fiquei muito chocada como está chegando, assim, a mentalidade humana, ela não quer mais sofrer, né? Elas querem achar uma maneira de eliminar o seu sofrimento.
né? E Deus não... É no sofrimento, eu quero dizer que é no sofrimento que a gente tem a graça de Deus. Eu digo isso por experiência, meu irmão. Porque durante todo o tratamento, eu fui purificada na alma. Se Deus quisesse me levar naquele período, eu ia diretamente para o céu. Se tem uma coisa que eu digo a você, alguém morreu com câncer em cima de uma cama, no hospital, não sei aonde, pode ter certeza, essa pessoa, ela foi diretamente para o céu. Porque o sofrimento, principalmente no câncer, é para a purificação de uma alma. Só que eu perdi essa graça. Eu fui curada, estou no dia a dia, né? Buscando essa purificação. Mas naquele tempo, se Deus tivesse me levado, eu tinha ido diretamente para o céu, porque é uma purificação. Então, esse senhor, não estou julgando ele, mas esse senhor, ele foi e achou uma maneira mais rápida, Abreviar, né, o achando sofrimento. que aliviasse o sofrimento. Então, ele tirou a graça de ser purificado na alma e não passar nem pelo purgatório. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tô Então, sim. eu vou deixar registrado aqui. Gente, seja lá o diagnóstico que você receber, aceite, porque o Senhor Jesus fala no Diário de Santa Faustina, aí depois que Jesus, misericordioso, Diário de Santa Faustina. Jesus fala no Diário de Santa Faustina, que Santa Faustina escreve no seu diário, dizendo assim, que o Senhor admira uma alma que está sofrendo, sofredora, ele fala assim essa palavra, uma alma sofredora, que mesmo sofrendo na sua dor, na sua angústia, louva e glorifica o Senhor. O Senhor volta seu olhar e sua misericórdia para essa pessoa. Então, por isso que a misericórdia estava na minha vida. Porque eu louvava o Senhor em meio ao sofrimento. Porque Sim. quando eu não tinha força para rezar, eu escutava um louvor. Tá entendendo? Era essa misericórdia. E quais eram os louvores que eu escutava? Os louvores que estavam me dando. Naquela época era tempo de CD. E as irmãs evangélicas que me visitavam aqui em casa, nos hospitais, elas me davam CD. E qual é a minha Uhum. referência? Eu lembro que você fez uma pergunta lá na enquete. Qual a sua referência assim, de música? Foi Exla, uma cantora evangélica. Este lá, aham. Maravilhosa. Sou fãzíssima dela, Deus até tem hoje. irmãos Sou muito evangélicos fã dela. abençoados, Gosto né? muito da música dela. E Deus te Dela foi levantou como uma ministra católica, né? Agora a gente, se você foi edificada, né, pelas irmãs evangélicas, e Deus sentia a necessidade de levantar também entre nós, né, católicos, mulheres também de fé que passaram pela cruz, pela dor e não pararam nela e conseguiram ali levantar um cântico de vitória, de louvor, passando pela cruz, para que outras pessoas viessem atrás, né, no caminho que você foi abrindo ali sozinha, tanto que acho que na sua partilha várias coisas são ricas, mas assim, nos momentos mais duros de notícia você estava sozinha, né? Acho que é meio que um sinal, exatamente. né? É meio que um sinal que Deus está te levantando. Você passou por muita coisa sozinha, mas para que outras pessoas viessem atrás e fossem agora seguindo um caminho que Deus permitiu que você fosse abrindo, né? Você passou por muita coisa sozinha, viveu muita coisa sozinha, mas em Isso aí. Deus isso gera frutos de pessoas que com certeza são identificadas com a sua vida, né? E hoje eu contando minha história, eu vejo que eu não estava sozinha. Deus estava me carregando nos braços. Sabe aquela canção que o padre Antônio Maria canta, É né? As pegadas da da areia, areia. né? Na verdade, as pegadas não era minha, era de Jesus me carregando nos braços. E é verdade que eu estou falando. Então, o que eu digo para você que está nos vendo esse vídeo, esse testemunho, que não elimine a sua dor, a sua angústia. Viva cada momento, porque é nesse momento que Deus nos lapida e nos faz um vaso novo. E uma purificação, porque tudo que vem ao nosso encontro, agora tudo mesmo, tudo que vem ao nosso encontro de ruim tem um propósito, entendeu? Para Deus tem um propósito. É que a gente não entende, e a gente como humano, eu, você, qualquer um que está A gente ouvindo, não a gente entende. se desespera, a gente fica triste. Quando a gente passa, que pode contar esse testemunho, um dos testemunhos, eu estou falando de testemunho de cura, mas tem outros testemunhos também que se eu fosse contar, Mas de você vai coisas. contar nos próximos que você vai estar A aqui, você gente vai tem que contar. ter aí o processo de Deus, que Deus permite esses processos, porque a gente vai se lapidando com isso. Então, se deixar permitir, então eu fiquei muito triste
Quando eu escutei o áudio da moça dizendo assim, é verdade, ele suicidou, descobriu que estava com câncer de próstata e hoje tirou sua própria vida. Então, ele não Deus, Pai. quis passar pelo processo. Existe um processo para cada um de nós. Não é à toa, Deus não vai dar não permitir, né? Não é que Deus está dando dor, câncer para ninguém. Não é porque eu estou pagando o pecado. Olha, é, durante o tratamento, alguém disse assim: ah, você está pagando o pecado, seu pecado, Ah, você é Jesus muito já falou ruim. que não tem nada a ver com isso. E aí eu fui descobrir lá em João, capítulo 9, versículo 1 a 9, né, que os discípulos se questionavam porque aquele homem era cego, estava pedindo esmola, e Jesus disse, não é pagando pecado de ninguém, nem dele, mas que seja glorificado o nome do Senhor Jesus. Então, não é que Deus está dando câncer para ninguém, doença para ninguém, é a situação da vida, aqui, nesse vale de lágrimas, como diz o Salvador. Nós estamos no vale de lágrimas. Então, nós estamos aí passando nessa vida que tem um propósito para que a gente chegue lá e receba a coroa da vida, que é lá no céu. Então, eu sei que é difícil, mas não é possível, porque Deus está conosco. Amém, Acilene. Olha, que honra, que alegria poder ter tido essa conversa com você, assim como eu saio edificado, né? Tenho certeza que inúmeras pessoas que vão acessar essa sua partilha de vida sairão edificados também, né? Porque não é algo teórico, né? Não é alguma coisa assim falada ao vento, né? Mas é a vida, né? A vida fala com força, né? Quando a vida chega junto com a fé, sai de baixo, né? E aí, que bom que Deus te levantou, né? Realmente te tirou da mansão dos mortos, né? Você que estava ali desenganada, 98%, né? Ali da perda do braço e outras situações aí ao longo do seu processo de cura, mas Deus está dizendo na sua vida que Ele tem a última palavra. E você está aqui hoje, né, para mostrar para a gente que a última palavra sempre é de Deus, né? Então, me sinto muito feliz e já fica aqui Ele o não desiste convite. de nós, Ele não desiste de nós. é, E, mas a e, e aqui, gente desiste dele. Voltando ainda para esse senhor que tirou sua vida, ele cortou o processo, né? No momento de desespero, eu não sei o que ele estava vivendo, mas de alguma forma, quando a gente quer tirar, a gente deixa que o inimigo entre e corte o laço aí com Deus, né? Eu não sei como é o processo, porque a misericórdia de Deus é infinita, eu não sei como é o processo, né? Que ele encontre um anjo que possa lhe orientar, possa lhe ajudar pela questão da Virgem Maria. Eu estou colocando já ele em oração. E Deus não desiste, olha. Nós quem desistimos dele, mas ele não desiste. E eu vou é querer isso. cantar uma canção Você que eu vai lancei cantar para. agora, que chama Um Vaso Novo, fala justamente isso. Deus não desiste nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Deus não desiste de nós, que chama Um Vaso Novo. Pode Vai ser? cantar assim, pode. Só um parêntese rápido, antes de você cantar essa canção que vai fechar para a gente, fala para a gente como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais para conhecer mais do trabalho. Você falou aí de muita música que já está nas plataformas digitais. Como é que é? Dá o endereço aí dos seus canais, no Instagram, no YouTube. Como é que as pessoas podem acessar aí o material da Silene Barros? No YouTube você tem que acessar a Silene Barros e colocar cantora católica, senão não aparece. A A Silene Silene Barros, Barros. cantora católica. Agora no Instagram, no Facebook, você coloca a Silene Barros oficial e aparece para você. E as músicas, um vaso novo que eu vou cantar agora, é Virgem Maria, Perseverança na Oração, Você Tem Valor e Realiza um Milagre, que o ano passado eu lancei, realizei um milagre comemorando 15 anos que venci o câncer. E esse ano, Oh, meu Deus. 16 anos, Glória a Deus. Bendito para seja. a honra e glória do Senhor Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. Então, eu tenho essas 5 músicas já, em todas as plataformas digitais. Se colocar Silene Bar, já Vai coloco. aparecer lá. Marcar, né, nos stories do Facebook, do Instagram, aparece. Só colocar Silene Bar, vai aparecer 5 músicas para você
escolher. E Você podem te colocar chamar também para qualquer missão, evento. Você vai assim nas paróquias, você assim, vai em eventos de tudo. música, Debaixo do tudo. Imbuzeiro, debaixo da ponte, aonde for, nós vamos. Onde Glória a Deus. Deus me chamar, se eu tiver um convite, eu já sei que foi Deus que me chamou. Eu tenho essa em mente. Mesmo que seja para cantar uma missa ali, lá numa comunidadezinha assim, embaixo do Imbuzeiro. Eu tenho que ir porque Deus me chamou. Por isso que eu aceitei seu convite. Eu aceito qualquer convite. E me chamou, eu digo assim, é Deus que está, eu vou. Entendeu? Me chamou para ser com show, missão, grupo de oração, não sei, aonde for, eu vou porque eu sei que é Deus me chamou. Eu sou missionária. Não sei nem se eu sou cantora, mas missionária eu sou. Sim. Ele te levantou para isso aí do meio dessa sombra da morte. Glória a Deus por isso. Então canta para a gente, a Silene. A gente já agradece a sua presença aqui. E pode deixar que a gente vai usar bastante desse convite para você na próxima vez. A gente fazer uma live, você apresentar as suas canções. A gente faz aí umas lives musicais para você cantar, para você rezar com a gente. Ô, Eu tenho coisa boa. certeza que essa parceria que a gente vai fazer aqui ainda vai render muitos frutos. Obrigado. Que Deus abençoe sua vida e teu ministério. Fica à vontade aí, canta pra gente. O que você vai cantar pra gente? Vamos lá. Um vaso novo. Amém. Vamos pedir essa graça. Deus não desiste de mim, de você. Deus quer fazer um vaso novo. Me entrego em suas mãos. Deus não desiste de você. Deus quer fazer um vaso novo. Me entrego em suas mãos. Tudo que não entendo, eu vou entender. Tudo que me acontece, vou compreender. Entrego a minha vida nos braços de Jesus. Deus está me lapidando para ser um vaso novo. Deus está me lapidando para ser um vaso novo. Transforma minha vida conforme a tua vontade. E me faz um vaso novo. Deus está me lapidando para ser um vaso novo. Deus está me lapidando para ser um vaso novo. Transforma a minha vida conforme a tua vontade. Um vaso novo e me faz um vaso novo e me faz um vaso novo. Amém, Senhor. Faz de nós vasos novos. Faz de nós uma obra nova, Senhor. É isso que nós pedimos através da vida dessa querida Silene, que esteve com a gente aqui, através das suas canções, a partir dessa repercussão que vai gerar no nosso coração, dessa partilha, que o Senhor possa colocar as suas mãos na nossa vida, mesmo que muitas vezes doa, mesmo que muitas vezes sangre, mesmo que muitas vezes a gente não entenda, mas se a gente já tem a certeza que são as mãos do Senhor, a gente pode ficar tranquilo, porque o Senhor é a nosso favor. Ele não está aqui, como você mesmo falou, ele não envia o mal pelo mal. Ele está com a gente, nos lapidando, nos transformando, assim como você, pela graça de Deus, a Silene, pôde entender, né, que cada momento de dor, de solidão, de angústia que você passou, de certa forma, nas mãos do Senhor, ele te lapidando, e hoje você está aqui para testemunhar
quão grande é o Senhor. Minha irmã, muito obrigado, fiquei honrado, mais uma vez volto a falar, e que Deus possa se Imagina, derramar em bênção sobre a sua vida. amém, amém. Mas eu quero finalizar com outra música, para todos que estão nos ouvindo e nos vendo nesse Vamos momento, como fechar, você então. falou, seja de manhã, seja de tarde, de noite, de madrugada, nesse momento que você está nos vendo e nos ouvindo, que Deus possa te abençoar pela intercessão de Nossa Senhora, porque Deus tem promessa para mim e para você. E como a gente cantou antes, Deus não desiste de nós de jeito nenhum. Essa canção que eu vou cantar, eu queria desistir do meu ministério. Está essa canção do meu terceiro CD, há 8 anos atrás, na verdade, 7 anos atrás. Sim. Eu queria desistir do meu ministério, Deus me dava essa canção. Depois eu descobri que estava em Isaías 49, versículo do 14 a 16. Anota aí. Isaías 49, 14 ao 16. Versículo 14 ao 16. Depois você lê também, viu, meu irmão? E aí Leio eu quero que sim. você tome posse dessa canção, que Deus tem promessa para cada um de nós. Não desista dos seus sonhos. Não desista de ser curado da ansiedade, da depressão. Não desista. Não desista. Seja perseverante. Então tá aí. Amém. Meus irmãos, um abraço, fiquem com Deus. Vamos ficar com a música da nossa querida Acilene para nos despedirmos. Vai lá, meu irmão. Beleza, o povo de Deus, fica com a canção. Promessa de Deus. Onde o mundo está contra ti, creia na vitória que Deus tem para ti. Escuta, as lágrimas podem até rolar, mas Deus vai te honrar, pois Ele te escolheu. Não desista. Só precisa você usar a sua fé. Deus tudo pode realizar. Só é feliz quem acredita no Senhor. Escuta, presta atenção. Sem ter visto e nem tocado, o teu nome está escrito na mão de Deus. Creia na vitória que Deus tem pra ti. O teu nome está escrito na mão de Deus. Creia, creia na vitória que Deus tem pra ti. As lágrimas podem até rolar, mas Deus vai te honrar, pois Ele te escolheu. As lágrimas podem até rolar, mas Deus vai te honrar, pois Ele te escolheu. Só precisa você usar a sua fé, que Deus tudo pode realizar. Só quem acredita no Senhor, sem ter visto nem tocado, o teu nome está escrito na mão de Deus. Creia na vitória que Deus tem pra ti. Toma posse aí, meu irmão. O teu nome está escrito na mão de Deus. Eu creio na vitória que Deus tem pra mim. Diga isso. O meu nome está. O meu nome está escrito na mão de Deus. Eu creio na vitória que tem pra mim. Tens para mim, sim. Deus tem pra mim, pra você também. Amém, eu tomo posse. Amém, glória a Deus. Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo Música e Músicos, com mais uma bênção aqui conosco, que a Silene vai voltar, viu?
Ela vai voltar aqui para cantar mais canções para a gente. Um abraço, minha irmã. Fica com Deus. A paz do Senhor. Até a próxima, se Deus Até a quiser. próxima. Tchau, povo de Deus. Beijo. Tchau.